Fala, família! A paz, Deus possa abençoá-los. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. E agora com o pastor Jefferson de volta aí, Aqui as estamos. atividades. E hoje nós temos um convidado muito especial para nós, alguém que temos aprendido a amar e conviver, pastor e professor Adriano Moreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e poder contribuir um pouquinho, né, com este episódio, com este programa e com o assunto que iremos aqui também tratar. Coisa muito boa. Pastor, que alegria poder recebê-lo. Amém. Antes um pouquinho, de estarmos aqui no ar, eu comentei que tinha um desejo já de sentar para conversar com o senhor. Sim. Pastor Adriano é professor no Seminário Caminos, mas é professor há muito tempo. Nós nos conhecemos no contexto do Caminos ali na IBCB. Sim. O pastor trabalha dando aula de teologia em quais lugares? Estamos no momento no Seminário Teológico Betel, estamos também lá no Caminos e também no Seminário Teológico Adonai, em Anchieta, e em alguns cursos em igrejas locais também, né, implantando aí o IBCE, né, Instituto Bíblico Cristão Evangélico ali também em Vila das Teles, alguns lugarzinhos, né, e igrejas locais também, que a gente está com alguns cursos de básico em teologia lá, pelo menos por uns 10 meses, 12 meses, abençoando um pouquinho o pessoal lá com a palavra do Senhor. Que legal, professor, que legal. O pastor falou sobre o Betel. Betel é a minha casa, minha casa natal, né, como pastor. Engraçado, eu não consegui concluir o curso. Eu me mudei para Campos, em Campos, pela FABERJ, iniciei e cursei. Mas eu fiquei 2 anos e meio praticamente no Betel. Acho que faltam coisa de 6 meses, umas 8 matérias para fechar o ciclo. Vai voltar. Saudade do Betel. Espera aí, Neander, tá chegando. Inclusive, um abraço, pastor Neander, todos os irmãos lá do Betel. Casa abençoada, né? Abençoadíssimo. O pastor está lá há quanto tempo? Olha, eu estou desde 2000, na verdade, a história, né? Porque a gente fez o primeiro mestrado lá, mas aí não fizemos a conclusão, porque a conclusão seria a defesa, né? E aí eu fiz toda a matéria, mas quando chegou o momento da defesa, eu acabei migrando para outros cursos e aí o tempo expirou. Aí agora voltamos de novo, 2019 para 2020, justamente aquele tempo de pandemia, etc., para retomar de novo, vai fazer uma história de novo. Só que aí dessa vez a gente foi até o finalzinho, fizemos a nossa defesa, já está tudo certo. Mais do que aprovado, a banca ali forte, mas fomos salvos para a graça do Senhor. Mas graças a Deus, e também dando aula, porque aí enquanto ainda estávamos no mestrado ainda, que dura 2 anos, são 18 meses, né? Aí a gente teve o privilégio de sermos convidados aí pelo pastor Ulisses Torres, que estava na responsabilidade do curso dos sábados, que agora está estendido um pouquinho mais o horário lá, pastor Henrique estendeu um pouquinho mais o horário, de 8 da manhã agora às 3 da tarde, a turma de sábado. E aí então a gente começou dando aula lá e também o pastor Neander nos convidou para o seminário da manhã, turno da manhã, né, durante a semana. Aí às quartas-feiras estamos lá, também pela manhã lá, abençoando a turma lá com o Antigo Testamento. Antigo Testamento, né? Matéria Antigo Testamento. Eu lembro quando o Jefferson estudou lá, né? Das capelas que tinham toda manhã lá. Ainda tem capela todo dia? Tem. Todo dia de sábado, de meio de semana tem a capela. É uma das marcas do Betel, né? Eu digo pro pastor que, beleza, a gente aprende nas matérias, você passa a ter contato com assuntos que eram novidades, mas aprendi demais naquelas capelas. Sim. Tanto numa perspectiva de ministração, ser confortado, consolado, mas também de informação nova, porque eram os professores ministrando na capela e cada um com uma abordagem, né? E Deus, como surpreende, né? Sempre vem, às vezes, aquela palavra que ela pode ser a mais simples possível, mas ela vem com uma profundidade que você, meu Deus, Senhor, aí sai dali renovada, edificada, aí é o que faz o diferencial. Não, realmente. Eu acredito que todos que passaram pelo Betel têm uma lembrança das capelas com muito amor, com muito carinho, né? Aquilo ali, Abrãozinho,
No Caminos a gente tem tido capelas abençoadoras também, Sim, sim. né? E a gente pegou Sim. o modelo do Betel. Sim, Falei, sim, isso aqui sim. tem que ter, né, no contexto do Caminos. Mas quantas vezes aquela sensação de que o curso tá por um fio, não tô Sim, aguentando sim. mais. Aí, E você sai pro justamente, intervalo e ali Deus vai e Justamente. fala ao seu coração. Isso aí. E é um desafio estudar, né? Sim, sim. Estudar envolve É esforço, um caminho, é empenho. uma vida, é um desafio, é um percurso, é um propósito, é um alvo, é uma persistência e tudo isso aí. Senão fica no meio do caminho, não vai. E pastor, quando que começou na sua vida essa caminhada teológica, essa caminhada de estudo da palavra? Eu me converti finalzinho de 83. Estava aí nas beiras dos 11 anos de idade. Já revelei minha idade, meu Deus. Já estava na beira dos 11 anos de idade. E aí eu fiquei muito admirado com quem toca. Até hoje eu acho maravilhoso músicos, principalmente... Hoje é mais até a guitarra do que o violão, né? Em 83 era um pouco mais o violão nas igrejas do que a guitarra. E o teclado, eu acho isso maravilhoso. Aí eu coloquei na cabeça, eu vou tocar esse negócio. Aí me converti e tal, em escola dominical, né? Foi até algo interessante, porque a professora estava falando sobre a Arca de Noé e que só estava salvo quem estava na Arca de Noé. Então, na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que estar na Arca. Né? Aí eu disse para a professora, como é que eu faço para entrar na Arca? Aí ela... Aí levantou a bola para... Isso aí. E aí depois eu fui no culto à noite... E aí, quando o pastor de novo fez lá o apelo, de novo levantei a mão, fui lá na frente, ó, pastor, eu só quero confirmar que eu tô na arca, né? A ideia na minha cabecinha, né, tá, 11 anos de idade, era que eu tava na arca. E graças a Deus estou na arca até hoje. Então, Glória a Deus. Glória a Deus por assim isso. como foi nos dias de Noé. Justamente isso, algo interessante. E aí, eu comecei a tentar aprender. Sim. Mas aquela coisa de partitura, aquilo é língua estranha para mim até hoje, sem nenhuma interpretação sequer. Não consigo entender nada. Aprendi hebraico, gosto de hebraico, mas aquela questão lá de partitura... não. Músico é quem lê partitura. Olha, muita gente aí não é músico e toca. Mas no meu caso, naquele contexto, eu falei assim, isso não vai dar certo. E aí tentando também, vinha com as mãos duras, dedos duros para casa, aquela coisa do violão não funcionava. Aí meu Deus, Mas aí conforme o pastor pregava, eu ficava com aquela, sabe? E ganhei uma Bíblia na época, minha mamãe, né, a saudosa, não era cristã, e ganhou uma Bíblia. Igreja Batista da Floresta, Minas Gerais. Caramba. Não sei como veio de lá para a patroa dela, aqui no Rio de Janeiro, aquela Bíblia. E aquela Bíblia com a capa dura, preta, aquela, né, aquele jeitinho bem mais antigo de Bíblia, não essas Bíblias mais modernas, mais bonitinhas. Almeida corrigida. E eu cheirei aquilo quando eu vi aquele cheiro de Bíblia, assim, algo gostoso. E aí ganhei aquela Bíblia. E eu vi o pastor e aquela vontade de ler a palavra. Não? Então, no meu primeiro ano de novo convertido, eu li por 2 vezes o Novo Testamento. Então, aquela questão, assim, parecia que o versículo, ele conversava com você, como que dizendo para você que você tinha que falar dele. Então, era essa a sensação. Aí, quando eu ia para a igreja, então eu sentava nos primeiros banquinhos assim, que o pastor tinha que me deixar eu falar alguma coisa, tinha que me dar a oportunidade para eu falar alguma coisa. Então, eu não sei se era Deus que tocava nele ou ele olhava para aquele olhar pedindo, né? Pedindo assim, esse menino vai sofrer do coração, que deixa eu deixar esse menino falar alguma coisa. E foi aí que eu comecei a me despertar para a questão da palavra e percebi que, apesar de admirar a música e os músicos, mas não era, como diz o outro, a praia, né? E aí comecei lendo a palavra, aprendendo a palavra, e até que eu aí dali mudei-me, né, de um bairro para outro, que era Vaz Lobo, ali para a região de Pavuna, Costa Barros, mais especificamente foi Costa Barros. E aí eu tive um pastor que viu aquilo e me orientou. Ele falou assim, olha, você precisa fazer um seminário. Aí eu tinha 16 anos, você precisa fazer um seminário. Aí eu falei, agora, onde é que é o seminário? E aí ele, mas eu tenho que ir lá porque você tem 16 anos, eu tenho que... Não tem como te mandar assim. E aí... Bem cedo essa questão da percepção vocacional, né, pastor? E aí ele foi até o seminário, era um seminário ali em Anchieta, Seminário Teológico de Donai, e que a gente começou lá, depois que a gente foi pro Betel. Mas ele foi lá, conheceu o diretor, aí foi lá, me apresentou, falou, olha, eu
posso dizer que é um menino estudioso, vai estudar, e se ele também estudar, ele se resolve comigo lá na igreja, né? Fica tranquilo que eu resolvo lá. Como incentivar o vocacionado. Como incentivar o vocacionado, e no final das contas, falou assim, olha, qualquer coisa aí, só fala comigo que a gente resolve, não tem problema não, mas tô encaminhando porque eu sei que esse é o caminho e tal. E foi luta, né? De 3 para 4 anos ali foi luta. Isso daí, década de 80. E aí a gente, basicamente, e aí de 83 até 87, né? Aí foi em 87 que eu realmente entrei pro seminário, que aí já estava com seus 16, né? 15 para 16 anos. E aí foi aquela caminhada, sempre com luta, né? Sempre luta financeira, luta do desemprego novo também, né? E tal. De dificuldade daqui e dali, mas sempre, né? Perseverando e etc. E aí Deus foi dando graça e a partir daí a gente foi só caminhando. E nunca mais parou. Nunca mais paramos, até hoje. O Ministério Pastoral, então, são 34 anos aí, sou ordenado em 90, estou fazendo as contas não, aqui. Eu fui ordenado, na verdade, em 97. 97, porque quando eu estava com os... Eu me formei em 89, né? De 89 para 90. Perdão. 92, foi de 87, 88 para 92, né? Sempre teve um espaço aí, um ínterim, né? E aí a gente, isso mesmo, 92. Aí comecei a dar aula em seminário em 94, então eu tenho de fevereiro de 94 até a atual presença, né? O presente, 30 dando aula, anos, né? dando aula em seminários. Mas aí a ordenação, porque nós estava noivo, eu estava novo e solteiro, né? Aí ainda ficou aquela questão de consagra, não consagra, consagra, não consagra. E acabou quando eu fiz 25 anos, em 97. Aí fui consagrado, solteiro. Ele é solteiro, vamos aguardar ele solteiro para... Mas aí foi desde 97, desde 97 ordenado. E foi um privilégio também, que foi no dia do aniversário. Que legal. 25 de novembro de 97, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. O ano que eu nasci. Os alunos já anotem aí, os alunos do professor. Vai cair na 25 prova. de novembro, tá? Aniversário do professor. E assim, sugestivamente é período de prova, né, professor? Mais ou menos. Finalzinho de mês. Aí os alunos aí já podem anotar, levar. Maior alegria e presente de aniversário é 10, nota 10. Um aluno dedicado, com certeza, é uma alegria para o professor, né? É verdade, verdade. E aí essa é a nossa caminhada, a gente vem estudando a palavra, aprendendo, alegria. Eu entendo que vocação é quando... É uma frase que eu ouvi de um pastor, que também já dorme no Senhor, até um pastor presbiteriano, e outros pastores foram muito bem influenciados por ele, repetem isso, né? Que certa feita um aluno chegou, acho que eu já falei isso até em sala de aula, não sei, e perguntou ele assim, pastor, à luz do original, o que é unção? E aí ele virou e disse assim, rapaz, à luz do original, eu não sei te dizer não, nem do grego nem hebraico. Eu só sei te dizer que uns são e outros não. E o aluno falou assim, uns são e outros não. Mas como é que é? Uns são e outros não são. Simples. Isso aqui é vocação. Ou seja, ele estava dizendo que vocação é quando você não sabe não ser. Você só sabe ser. E aí eu entendo que vocação é isso, você não precisa de nomenclatura, você não precisa talvez até a princípio de uma ordenação, ela se manifesta primeiro, ela vem primeiro, ela chega primeiro, ela se faz presente primeiro. O restante é o reconhecimento, não é? Que é bom e importante que aconteça, mas vocação é isso, você não depende do externo, você é aquilo, você não sabe não ser aquilo. Então, eu acho que isso é importantíssimo quando a gente descobre, e o mais cedo que a gente descobrir isso, melhor ainda, né? São capacitações, né? A ideia de estar capacitado para fazer algo no reino. Eu creio que no contexto cristão, quando se fala sobre unção, eu concordo. O indivíduo, ele é. Isso aí. Né? Se ele é pastor, o comportamento dele é pastoral. Se ele é mestre, o comportamento dele é de ensinar e etc. Assim como aquele que vai ter as suas capacitações para louvar, como o pastor falou. Né? Não que quem não tem uma capacitação nata não possa fazê-lo, mas o nível de desenvoltura daquele que tem essa capacitação é diferente. Todos podem ensinar algo, mas quando você vê
alguém que tem a capacitação para ser mestre, a vocação, sim. ensinando, Sim. o desfecho disso, até a vida do aluno fica mais fácil. Fica né? mais fácil, fica mais Que fácil. mais tinha era professor que não tinha unção na faculdade que eu fiz, meu Deus. Complicado, complicado. Como aluno no seminário, a gente percebe muito isso, né? Eu percebi muitos professores que já entrando em sala, o cara já estava ensinando. Né? E outros que você ficava 3 horas ouvindo um camarada e você ficava perguntando, meu Deus, o que realmente ele está querendo dizer? Aonde isso vai chegar? Onde vai chegar, né? Às vezes você não sabia nem de onde estava partindo. Quanto mais onde ia chegar, porque era uma questão assim, bem complicada. E às vezes também você tem aquela questão da pessoa ter o conhecimento, né? Ela tem um conhecimento, mas ela não consegue passar, ela não consegue transmitir. Então isso às vezes era um problema. E eu tive pelo menos uns 2 professores assim, que eles tinham conhecimento, você sabia que eles sabiam, mas eles não conseguiam te passar o conhecimento. Eles não conseguiam passar para a turma o conhecimento. Complicava o negócio em vez de facilitar. Aí você ficava mais angustiado, porque assim, ele sabe. Só não sabe fazer eu saber. Mas ele sabe, e essa que é a grande dificuldade. Aí ficava naquela questão muito angustiosa, assim. Hoje as pessoas comentam muito sobre também qualidade dos alunos, capacidade de leitura, hábito de leitura dos alunos, né? Hoje surgem alguns termos aí no âmbito da educação, falando sobre os analfabetos funcionais, né? Pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem. Né? Estão quase como o eunuco etíope, Entendes o que né? diz? Precisando de alguém que faça, de fato, entenda. O pastor tem percebido nesses 30 anos alguma mudança de perfil dos alunos? Os alunos, de fato, estão se tornando alunos mais difíceis no sentido de terem limitações da aprendizagem? Porque às vezes a gente ouve isso. Eu, pessoalmente, não parei para estudar o assunto. Mas são falas que, de vez em quando, a gente ouve na boca de alguém. Sim. E o pastor tem alguma percepção nesse sentido ou não? A percepção que eu tenho visto, né, tenho detectado é o seguinte: a gente hoje, já de um tempo para cá, a gente tem um mundo com muita informação. Então hoje o aluno ele tem na palma das mãos, né, muita informação sobre muita coisa. Só que isso faz com que muitos deles fiquem desfocados do que de fato é prioridade, importância, Que é necessidade, bom, né? o que tem a ver com a sua vocação, o que tem a ver com o seu chamado, enfim, né? E aí você acaba tendo um cidadão que, se você diz assim, lê esse texto aqui, ele vai ler o texto, mas ele já tem tanta coisa de informação, às vezes até a respeito do próprio assunto ou de outros assuntos, que ele não consegue nem entender o que ele está lendo. Ele não tem aquele foco, ele não consegue ter aquela percepção. E aí, o pior disso é que ele acaba acreditando que acrescentou mais alguma formação e não acrescentou nenhuma informação, nenhuma formação. Ele só teve mais alguns dados acumulados, mas que no final das contas, o que realmente você sabe sobre isso? Não sabe. Não sai, Então a né? gente acaba sabendo muita coisa e não conhecendo basicamente nada, né? Ou seja, tendo muita informação. Então, hoje, o aluno ele precisa ser, muitas vezes, eu já percebi isso com alguns, de você, como professor, às vezes, tentar direcioná-lo, foca aqui, olha para cá, presta atenção só nisso aqui, esquece o resto. Se você ouviu outro barulho, esquece para lá. O mundo não está acabando, não, olha para cá. E tal, por aqui ele consiga realmente entender aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo ministrado. Às vezes você vê isso até algumas perguntas, você está, às vezes, na sala de aula, você está falando de um assunto, o assunto é A. E aí o aluno, de repente, professor, o que ele perguntou? Z. Olha, não tem nada a ver o A. Entre o A e o Z tem muitas letrinhas, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, por quê? Porque tem muito acúmulo de informação para todo lado. Não tem como a gente fugir disso. Infelizmente, não tem jeito. Para todo lado que você olha, tem alguma informação, seja ela visual, seja ela auditiva, seja ela da experiência, seja do relacionamento, não tem jeito. Então, hoje, Pastor Jefferson, eu percebo um pouco isso, que, por um lado, deveria ser algo que contribuiria, porque temos mais informação, e mais acesso a tantas coisas, mas isso, na verdade, está desfocalizando cada vez mais. Porque fica-se, inclusive, com a ideia de que se sabe, e se sabe muito, mas, na verdade, não se conhece nada do que se diz que sabe. Quando você pergunta, o cidadão
fica perdido. Muitas informações desorganizadas, né? E muitas vezes desconexas também. Essa experiência da sala de aula, o indivíduo ele faz conexões, mas que são conexões que não tem muito a ver. Né? Não tem nada a ver. É o A com o Z, você tá falando com o A, o sujeito tá falando do Z e fica uma questão muito, muito complicada. Então, assim, é importante estar focalizado. Então, você aí, alunos que estejam, né, atentos aí, ligados aqui, conectados aqui com a gente. Então, é importante isso. A mesma coisa, leitura. Você vai para uma livraria, eu já fazia isso há alguns anos atrás. Hoje eu faço de outro jeito. Antigamente, aquela livraria que tinha ali na 1º de maio, no centro da cidade, perto do quartel da Marinha ali, maio ou março, não lembro. Era até Betânia o nome da livraria lá. E era uma livraria, assim, boa, né? Porque tinha sempre, né, muito conteúdo lá, mas tinha negócio de um cafezinho e uma água. Aí o que eu fazia? Muitas vezes, né, trabalhando no centro da cidade, aquela coisa de vai e vem, eu, às vezes, quando é horário de folga e tal, ou então um dia mesmo eu ia, e o que eu vou comprar? Não sei. Eu chegava com o tempo e ficava basicamente quase que lendo a livraria inteira, porque eu ia, olhava a capa e tal. Quando alguém já dizia alguma coisa sobre algum autor, né, eu já ia direto, mas caso não, eu ia na repartição, né, de teologia, Antigo Testamento, seja lá qual fosse o tema, e aí dava aquele prefácio, quem foi que prefaciou, aquele índice, aquela ideia para poder saber, não comprar só pela capa. E aí, teve uma vez que botaram um sofazinho de uns 2 lugares. Gente, com sofá, com café e com água, olha, e às vezes eu levava quase um dia inteiro para sair da livraria com um livro, ou 2. Por quê? Porque você tinha que fazer aquela peneira, até hoje, a mesma coisa. Então, até mesmo quando você está falando de literatura, quem é que escreveu? Já que começa por aí, às vezes eu falo muito isso com alunos, tem que saber quem é um autor, se é um autor que você conhece ou alguém que conheça e possa te dar referência, seja o professor, seja o pastor, seja o seminarista, né? Alguém que conheça, possa te falar um pouco sobre o autor, qual o tema, sobre que tema você está querendo aprender, está querendo... Porque senão você também vai comprar qualquer coisa. Teve aquele, vocês conhecem, porque é um tema muito interessante, assim, interessante no sentido de, né, Divina Revelação do Céu, Divina Revelação do Inferno. Uma vez eu falei isso com os alunos. Gente, Divina Revelação do Céu, eu não preciso saber, porque segundo Paulo, o que veio nem a mente, nem o coração, é o que Deus preparou para os seus. E quando eu chegar lá, eu vou saber. E do inferno, não faço a menor questão de saber absolutamente do que lá está. Não estarei. Não estarei lá, então não quero saber nada a respeito. Então, gente, é um negócio complicado. E aí tem gente que compra uma literatura dessa, gasta um dinheiro e ainda sai por aí com muitas heresias. Então, assim, até mesmo na própria leitura você precisa ter, né, essa focalização, burilar, ser seletivo, porque tem muita coisa por aí também que não acrescenta. Só um comentário sobre isso, porque assim, eu me enxergo nesse aluno das conexões. Eu tenho um dom para conexões, eu diria. Mas nem sempre são conexões viáveis. Mas eu não sei se é uma questão da minha geração ou se é uma... Eu acho que eu tenho isso um pouco agravado no meu caso. Eu tenho dificuldade de manter a atenção, mas vejo também como uma questão da minha geração, assim, de comprar vários livros e terminar poucos livros. Ouvir muitas coisas, mas poucas coisas que sejam... Eu acho que o desafio do professor, ele cresce muito nesse papel de direcionar. Talvez muito mais do que na fonte de informação. Eu acho que o seu trabalho como professor, nesses 30 anos, deve ter mudado muito também na dinâmica. Né? Tem que mudar porque, assim, antigamente era aquele quadro completa. Aquele quadro, basicamente, que era uma parede, né? Só fazia uma borda branca e pintava de verde no meio ou de preto. Aquele giz, cansei de jogar giz na cabeça de aluno que estava meio que dormindo, né? Então, assim, até essa questão bem, bem básica já mudou muito, né? Você já não tem mais isso, hoje você tem um recurso, né, dos slides, do data show, da TV, e tudo isso hoje precisa ser utilizado porque isso contribui muito com a questão do ensino. Então, por exemplo, numa matéria que você chega, e começando, é importante que você passe uma bibliografia, claro. Sim. O máximo que você puder de livros lá, que aquele aluno, conforme, eu costumo dizer, conforme a unção, né? A unção, conforme a unção for crescendo, for multiplicando, vai comprando. Avançando.
mas você pelo menos ter ali uns 2 ou 3 que você pode dizer assim, ó, compre esse. Hoje, por exemplo, teve alguém que estava numa livraria, mandou foto e tudo, pastor, tô aqui diante, a foto com uma estante assim, cheia de Bíblia de estudo. Pastor, qual a Bíblia de estudo que eu tenho que comprar aqui, pastor, tem aqui a Roman, tem a NAA, tem a NVT, tem a King James. Eu falei, olha só, como é que tá a sua unção aí? A sua unção aí financeira tá forte? Como é que tá esse negócio? Se não tiver muito forte, eu vou te indicar para você comprar uma, que ela é, no Brasil hoje, né, em língua portuguesa, uma das mais completas em todos os sentidos, até da própria qualidade do material. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Compre essa. Essa é pesada mesmo, aí que quando ela foi lançada, acho que estava R$400. Aí assustou um pouco o pessoal e tal, aí caiu para 360, 320, 300, mas aí acho que hoje 240 e alguma coisa, consegue, 250, por aí assim. Falei, compra, porque depois você pode comprar as outras. Dura a NA muito, né? é boa, Roman também, a NVT, a King James, são bíblias de estudo e tal. Aí, quando alguém disse, tem alguma bíblia de estudo que é meio complicada? Eu falei, tem pelo menos 2 que você tem que prestar atenção um pouco, né, em algumas notas de rodapé. A Bíblia de Aplicação Pessoal, ela vai fazer, por exemplo, um comentário lá de 1 Samuel 28, e que, a priori, faz uma apologia que o Samuel voltou mesmo lá para bater um papo com Saul. Então, isso está lá numa nota de complexo, né? Complexo. Então, assim, complicado. Então, aí a gente dá essas observações. Poder comprar? Até pode, mas presta atenção que a Scofield, né, que foi acho que uma das primeiras, cronologicamente, em português que surgiram, foi logo no início da década de 70, ela tem umas notinhas assim, meio, né, e uma delas é essa também. É uma das que faz essa apologia. Aí a gente só dá aquelas observações, né, para você poder estar mais atento, mas assim, se tiver que comprar, tudo bem, vai lá, compra, mas algumas observações aí. E aquelas que a gente pode dizer que são melhores no que tange ao conteúdo. E outras que é mais marketing. Tem uma Bíblia aí que é a Bíblia de Estudo da Promessa. O que a Bíblia é? O camarada pegou de Gênesis 3,15 e selecionou os versículos com fundo diferente, né, de cor diferente, até Apocalipse 22,14, que são versículos que se diz que é uma promessa, para mim e para você. Aí, primeiro, que não tem mais nada além só isso. Então, uma Bíblia de estudo que você paga um pouquinho mais caro, só porque tem um fundo de cor diferente em os versículos. E a outra dificuldade é que tem uns textos que a gente tem que perguntar quem prometeu, para quem prometeu, quando prometeu, com que condições que prometeu e tal. Porque o camarada pega lá o Josué 1,3, todo lugar que pisar a planta do seu pé, a terra é sua. Aí a gente começa a acreditar que a gente vai nem pode pegar sair, ônibus mais, né? Vai só andar a pé. Então, é complicado. Então, assim, aí a gente dá essas orientações para que a gente até também economize, né? Nesse sentido de não desperdiçar dinheiro com aquilo que, de repente, não é bom. Infelizmente, hoje, eu tenho, assim, vamos assim dizer, uma tristeza, vamos assim, acho que talvez a palavra seja essa, o verbo seja esse, de que hoje as editoras, algumas, não são todas, elas acabaram tendenciando muito mais para a questão comercial do que muito aquela preocupação com a teologia, com a teologia conservadora, com aquela coisa mais... Então, dependendo se é alguma coisa que de repente vai vender, o sujeito acaba publicando. Até a necessidade de lançar o novo, né? A nova edição. Mas justamente tentando aí utilizar. Não é que não possa ter o diferencial, né? Ok, sem problema algum, mas de qualidade, alguma coisa de qualidade. Para fazer o leitor... para somar, né? Isso, para fazer o leitor pensar. Né? O leitor pensar, o leitor entender, enfim. Então, sei lá, o cara publicou aqui, algo bem de uma linha calvinista, de qualidade, tá? Ok, vale, o cara tem que ler, tem que saber. O outro aqui, a linha arminiana, é de qualidade? O cara também tem que saber, tá? Mas se é de qualidade, ok. Mas quando o sujeito vem com umas coisas assim meio doidas, uns negócios meio sem pé nem cabeça... Mas heresia antiga, né? Heresia antiga, mas que vende, meu Deus do céu. Aí algumas editoras, isso me entristece um pouco, porque isso dá trabalho pra gente. Sim. Como professor e como pastores também, porque de vez em quando também vem uma ovelha com a cabeça desse tamanho
e você tem que ir lá e explicar. Eu tenho um olhar meio cético com relação a essas Bíblias que são praticamente paráfrases, Uhum. né? Você vai ter ali não a tradução do texto, mas uma paráfrase da tradução. E isso buscando, em tese, sobre o argumento de facilitar a comunicação. Eu acho extremamente arriscado. O que o pastor pensa sobre isso? Eu diria que isso só seria bom se o leitor trata-se de alguém que já conhece um pouquinho, né? Pelo menos que já tenha lido a Bíblia em outras versões, né? Pelo menos. Não precisa nem a priori conhecer o grego e o hebraico, os originais. Mas que pelo menos já tenha lido nas versões que a gente chamaria assim. A corrigida é uma versão que a única, digamos assim, dificuldade dela são algumas palavras mais arcaicas que foram substituídas. Mas é uma versão que vai bem à luz do original. A atualizada, agora a nova Almeida atualizada, que eu gostei muito também. Bastante. Achei ela muito bem no que a gente chama do equivalente. Ela não perde a sacralidade, a originalidade do texto, mas ela busca trazer uma linguagem que não fica também tão vulgar, tão aberta, tão comum, mas que mais entendível. Então, ela conseguiu esse equilíbrio assim, bem interessante. Então, melhorou mais do que até da atualizada. Então, por isso, nova Almeida atualizada. King James, uma outra versão que eu também acho muito boa, muito extraordinária, né? Do Rei James, né? Rei Tiago, né? De 1611. É uma versão transformadora, ela também acaba sendo uma... Mas, assim, quando você pegar a mensagem, que essa Bíblia, ela é a paráfrase né? Do Peterson, né? É uma paráfrase. Se o sujeito já vai direto para aí, se o sujeito já vai, que aí já é a minha opinião também, na linguagem de hoje, se ele já vai direto para essas versões, eu penso que aí sim fica complicado porque aí o sujeito vai perder, vai entrando por um outro caminho e não pega um pouco dessa sacralidade do texto, da originalidade do texto, e que se ele também não vai ter nenhuma noção de qualquer texto, versículo ou até palavra no seu original, vai ficar mais distante ainda. Se perde muito, é uma distância muito grande entre o texto inspirado e o que a pessoa está lendo, né? Porque as versões, as traduções já não são o texto original, né? Então aí a gente pega de uma linguagem extremamente atual e ainda com boas doses de opinião e de percepção de um autor é complicado. Querendo ou não, os grandes autoridades nessa área, né? Como hebraístas como um Luiz Saião, um helenista como o Renato Gusso, né? Que é do grego, né? São fortes nessas áreas aí. Eles dizem que toda a tradução ela é uma interpretação, não tem jeito. Por que ela é uma interpretação? Porque você tem alguns termos, principalmente do hebraico, que você não tem o equivalente, como diz o outro, né? O Ctrl+C e o Ctrl+V, não tem. Não tem como. É como a palavra saudade do nosso português. Sim. Você escreve um texto, tem lá a palavra saudade, o cara vai traduzir para qualquer outra língua, ele tem que interpretar isso. Não existe um equivalente, então não deixa de ser. Por isso que eu sempre digo que, por mais que a pessoa não conheça nada absolutamente dos originais bíblicos, que eu também acredito que isso não é uma condição para se entender a revelação, senão o próprio propósito do revelador estaria caído por terra por ele mesmo, que ele estaria se revelando para toda a humanidade. Ele decidiu revelar-se de modo escrito e condiciona que a única forma da humanidade conhecer a revelação, que tem que ser universal, é a partir de uma única língua, então ele mesmo quebrou o propósito da própria revelação. Sim. Então, mas é claro e evidente que quando você, de fato, conhece um pouco, ou pelo menos naquele versículo ali, aquela palavra, você sabe o que ela significa, é outro sentido. A gente pega, por exemplo, o Salmo 23, né, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A maioria das versões é nada me faltará. Mas o original ele vai te dar a seguinte colocação: de nada tenho falta. Olha o sentido. Então, se o Senhor é o meu pastor, preencheu-me. Estou preenchido, estou satisfeito,
Tá com falta de quê? Não, eu já tenho o que eu precisava ter. O Senhor, meu pastor, já está aqui. Já habita em mim e eu nele. De nada tenho falta. O que vier é acessório. Que se chegou, bem, glória, aleluia, tá, ok. Mas caso não, tô preenchido. Só que a gente pega o versículo, que a maioria das versões traduz assim, a gente fica, nada faltará. Aí o sujeito fica com aquele espírito meio sanguessuga da história, né? Nada me faltará. E quanto mais vem, nada me faltará. Não, mas não é esse o sentido do texto. Sim, sim. Então, assim, é algo extraordinário. Então, pastor Jefferson, eu entendo que pode ajudar se... É igual aquela Bíblia cronológica. Uma vez um aluno também me perguntou, pastor, o que você acha da Bíblia cronológica? Eu falei, se você já leu a Bíblia Sagrada, né? Na ordenzinha como estão os livros aí, pelo menos, e conhece um pouquinho da história bíblica, do fundo histórico bíblico, né? Da sequência histórica bíblica, aí dá para você até ler a Bíblia cronológica. Caso contrário, tu vai ficar mais perdido do que perdido você já está. Porque você está lá no livro do Salmo. No livro do Salmo está lá Reis no meio, tá Samuel no meio. Aí confundiu tudo. Sem falar que tá na igreja, pede para abrir. Aí é outra coisa também. Se for levar uma Bíblia dessa para um culto, aí mesmo que o sujeito fica mais perdido. Então, assim, eu vejo que talvez a proposta dessas Bíblias, como a Mensagem, por exemplo, que é uma delas, tem outra também, a Bíblia Viva, elas são paráfrases, seja para ajudar, talvez, a entender um texto melhor. Mas isso penso também que só ajudaria se trata de alguém que pelo menos já leu as Escrituras uma ou duas vezes e tem pelo menos uma noção, né, desse contexto bíblico, etc. Porque senão eu acredito que não contribui. Talvez afasta ou faz ter uma outra ideia do que de fato não é o que o texto ensina, do que o texto traz pra gente. E uma coisa interessante é a distinção entre o que é comentário, nota de rodapé e etc. e o que é texto, né? Que as pessoas às vezes têm a ideia de Bíblia como livro, né? Sim, aquela composição gráfica de capa preta. Tinha uns irmãos que achavam que o cantor cristão era parte da Bíblia, porque estava no final, né? O inário. Então, a ideia da pessoa entender que o texto, no seu original, ele não tem essas divisões, nem sequer as numerações, os nem títulos. Capítulos, nem versículos, né? A pessoa vai para aqueles comentários, não, porque eu li na Bíblia. Leu onde? Você não leu na nota de rodapé, não. A nota de rodapé é um editor, alguém fazendo um comentário. Isso aí. Eu particularmente, assim, Bíblia de uso pessoal, eu sempre usei Bíblia sem comentário nenhum. Isso é algo pessoal mesmo. Então é eu mesmo que na minha leitura faço lá meus apontamentos e rabisco e etc e tal. Então, assim, tipo comentado por mim, né? Hoje em dia tem isso. Mas é isso aí. Mas é mais assim, da leitura aqui, aquela observação para você não esquecer e tal, marca e tal, para ficar uma coisa mais fácil na hora de você ministrar, de você também ler. Mas assim, por quê? Para não ter essa tentação de você, de repente, estar lá um culto, aí de repente você não é o pregador, mas de repente você quer trazer uma palavra, tu vai para onde? Vai para o comentário que já está ali. E tem algumas bíblias que elas já trazem exatamente o esboço. Tá lá o tema do pregador, ponto 1, ponto 2, ponto 3, aí só Jesus na causa, aí fica difícil, né? Pastor, são 30 anos ensinando teologia. Sim. Uma pergunta, então, indo mais para essa área mesmo do ensino teológico. Eu ia perguntar, as duas perguntas são: o que é teologia? E o segundo, o ensino teológico é atual hoje? É válido? É necessário hoje? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer a seguinte colocação, porque hoje você tem muitas igrejas e muitas denominações que ainda, e até líderes, tá? Que tem uma aversão à teologia por conta de muita gente que diz ter estudado teologia ou está estudando teologia e foi se afastando de uma vida cristã responsável, de uma vida cristã viva, de uma vida cristã santa, compromissada, e responsável diante de Deus. Então, na leitura dessa gente, teologia o quê? Desvia. Teologia esfria o cristão. Né? O meio pentecostal, inclusive, ainda é muito forte isso. Porque aquela ideia da letra mata. Isso, aquele texto, fica, né? Mas a letra lá no nosso canal eu já coloquei lá sobre a letra mata, o Espírito vivifica, né? Explicando, você entendeu errado, né? 1 Coríntios 3:11. Então,
O que eu sempre falo quando a gente começa dando uma teologia, que nesses outros cursos a gente pega a matéria de teologia. Então eu pego a palavra tel. A palavra tel é a palavra grega que está falando sobre Deus. Deus é uma pessoa. Deus não é uma teoria, Deus não é um conceito, Deus não é um tratado, Deus não é uma ideologia, Deus é uma pessoa. E segundo a Escritura, teologia é logos, ciência. É o conhecimento dessa pessoa. Então, quando a gente está falando de teologia, eu entendo que se eu estou falando de teologia, eu estou falando de uma pessoa divina que decidiu revelar-se à pessoa humana e que capacitou essa pessoa humana a responder, positivo ou negativamente, mas a responder a essa revelação. E essa revelação não é uma revelação de conceito, é uma revelação de relacionamento. Então, aí eu sempre digo o seguinte, se você realmente está estudando Theos, conhecendo Theos, você está se relacionando com uma pessoa. Então, não consigo entender você fora dessa pessoa se está conhecendo essa pessoa. Não consigo entender você desviado dessa pessoa se está conhecendo essa pessoa. Então, se você diz que está aprendendo teologia, é a minha fala, logo de cara assim, se você está aprendendo teologia, está afastado de Deus, desculpe-me, você está aprendendo qualquer coisa, você só não está conhecendo Theos. Se você estivesse conhecendo Theos, você estava mais perto dele, inclusive até bem confundido com ele, né? E aí quando ficar bem confundido com ele, já não te verei mais nessa terra. Conforme Enoque que foi, né, se com Deus andando. Então assim, eu penso que hoje, quando a gente está aprendendo teologia de verdade, esse tem que ser o resultado de responsabilidade com Deus, de vida com Deus, frutos, né? De amor com a palavra, de fome de Deus, de sede de Deus. Tem que ser o resultado, não pode ser o inverso disso. Agora, quando o cidadão está sentado em qualquer lugar, que está sendo ensinado teorias teológicas apenas, conceitos teológicos apenas, só para o cara sair dali se sentindo sabidão, agora eu sei sobre Deus. Não, aí ele está aprendendo qualquer coisa menos Theos. Então eu sempre faço questão de enfatizar isso. E sempre dizendo às vezes para o aluno o seguinte, você está aqui para que a tua vida tenha sentido. Você está conhecendo mais sobre Deus, mais sobre o Criador. Então isso tem que reverberar, isso tem que se ratificar, isso tem que se demonstrar na sua vida. Eu já dou essa meia tribulação assim no cidadão. Não sei. Se você tá sentando aqui, tá ouvindo, seja lá qual forma, não interessa a matéria. Deus é o centro, sempre. Seja eclesiologia, liturgia, teologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, grego, hebraico, não interessa. Mas está aprendendo a respeito de Deus da palavra. E isso não está tendo desdobramento na tua vida, na tua relação com Deus, o teu modo de enxergar, na tua ótica da vida e tal, tem alguma coisa errada. Sim. Ou você não está aprendendo sobre Theos, ou não estão ensinando sobre Theos, ou então você está tendo alguma dificuldade de aprender. Tem que entender isso aí. E pensar se deve voltar na próxima aula ou não. Porque assim, está tendo uma perda de tempo aprendendo alguma coisa pelo qual não está tendo desdobramento na vida. E quando se fala de evangelho, praticidade. Então assim, teologia tem que ser entendida desse jeito, senão ela vai ser só mais uma ciência. Sim. Só mais uma ciência e que, para mim, se torna até mais perigoso do que as outras, porque essa é a ciência que está dizendo que você sabe sobre Deus. Essa é a ciência que está dizendo que você está conhecendo sobre o divino, sobre o eterno. E aí, quando na verdade, tu não está conhecendo nada sobre o eterno, está ficando cada vez mais desconhecido do eterno, quer dizer, desconhecendo mais o eterno, apesar de por ele ser conhecido. Então, para mim, é mais perigoso nesse sentido. E aí, a segunda pergunta, vale? Como vale? E mais do que vale, até porque estamos vivenciando os últimos dias, os últimos tempos, como a Bíblia diz, e são os tempos que estão falando de amor se esfriando, né? Exatamente falando do crescimento da corrupção, da iniquidade, e também onde, segundo Jesus, muitos cristos, e de acordo com a linguagem de João, né, o apóstolo, muitos anticristos, sim, falsos mestres, né? E é interessante uma coisa, e quando você vai para quase todas as epístolas de Paulo, junto com a de Pedro, junto com a
Tiago, junto com a de João, eles tocam no mesmo assunto. Falsos mestres e falsos ensinos. Quase todos. Parece que estão até num coral, parece até que estão numa orquestra. E esse é um dos sinais desses últimos tempos. Então, a atualidade da teologia, a importância dela é importantíssimo, mais do que tudo. A gente está aprendendo as escrituras justamente porque esse é um dos males que a igreja não... Que divide a igreja, né? Mais do que a perseguição, por um lado, cresce, faz crescer, desenvolver, mas as heresias é um mal de dentro para fora e que complicado. Essa fala do pastor sobre a questão de uma teologia relacional, ao invés de uma teologia academicista, né, cientificista. Ciência da religião versus teologia. É porque hoje, Abraão, é possível você desenvolver uma estrutura filosófica, lógica, sobre qualquer assunto. Nós conversávamos sobre isso. É construir castelos, por vezes, sobre o esterco. Tá? Então o indivíduo ele organiza todo um nível de estruturação mental, mas sobre uma base que não subsiste. Sim. Então aquele castelo, no primeiro vento de realidade, ele se desfaz. Sim. E a teologia, eu concordo plenamente com o pastor. O conhecimento de Deus, ele só é conhecimento de Deus se for transformador. Sim. A vida eterna é esta: conhecer a Deus é o seu Cristo. Né? Inclusive, aquele que conhece a Deus, eu gosto da ideia do conhecimento relacional, aquele conhecimento que provém de uma experiência. Né? De você ser confrontado pela palavra, confrontado pela santidade de Deus e etc. Esse é o conhecimento genuíno. É o conhecimento que aperfeiçoa aquele que adquire tal conhecimento. Né? As pessoas são muito sabedoras, conhecem de muita coisa, mas a vida continua igual ou pior, não aprendeu nada. Não foi exposto ao Deus da revelação. E é interessante que Jesus, quando está falando sobre testemunho, né, de vida e etc., o texto é João 7,17, onde ele vai dizer assim: se quereis saber, ao verbo, a vontade do Pai, faça que você sabe. Aí ele faz o inverso da didática. Pratique. É praticando aquilo que é a vontade do Pai, você vai crescendo no conhecimento, vai sabendo a respeito. Ou seja, se evangelho não for vivenciado, a gente não aprende e a gente não experimenta. Fica só a falácia, fica só o conceito, fica só a ideia, fica só a intelectualidade. Aí, de repente, o mesmo evangelho, está funcionando ali, não está funcionando lá. Ué, o que houve? Um está praticando, um está vivendo, o outro só sabe, só conhece. Ensina, também pode ser o caso, prega, escreve, faz artigo, qualquer coisa dessa natureza, mas se não está vivendo, o outro experimenta e aquele não. Isso, enquanto eu falava isso, eu me lembrei do texto, não sei se é Colossenses 3, que Paulo vai falar que ele passou a considerar como perda diante da grandeza do conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele usa esse termo, ser achado nele, e é interessante como a gente vai se entranhando, não sei como, se conectando ao Senhor de uma maneira que... Eu gosto de usar a palavra simbiose. Simbiose é uma boa palavra. Simbiose que... e é uma relação, como o pastor Jefferson falou, Abraão, transformadora. É por isso que quando o pessoal fica naquele negócio, pastor, quem tem razão, Calvino, Armínio, perde, não perde salvação, tá? Gente, olha só. Ainda estão nessa, né? Eu acho que eu não conheço nenhum desses dois irmãos, depois vocês me apresentam ele, mas olha só. Quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo o seguinte: se eu de fato encontrei com essa pessoa, e essa pessoa ela realmente é transformadora de vidas, e eu vou crescendo nesse conhecimento e tornando exatamente essa simbiose, é uma mistura desmisturável. Não é? É uma mistura desmisturável, não dá mais para desmisturar. Agora, depois vocês me apresentam o Calvino, o irmão Armínio também, que eu posso depois conversar com eles a respeito, porque assim, é isso. E é isso.
Tem nada a ver se eu levantei a mão, tem nada a ver se eu estou frequentando o endereço tal, o nome que está lá na placa. Não tem nada a ver com esse negócio, não. Tem a ver que eu conheci essa pessoa. Sim. E em conhecendo essa pessoa, essa relação, ela foi se tornando cada vez mais estreita. Foi se tornando cada vez mais simbiótica. Foi tornando cada vez mais intrínseca e íntima. E de modo que, assim, eu não sei me pensar e me ver sem ele. Ao tempo que ele está em mim. É o que Jesus disse, minha palavra em vós Permanecereis em mim. Não tem pra onde correr. Então é isso que eu vejo. Porque a gente fica muitas vezes naquela coisa teológica, que, claro, a gente tem que estudar sobre, né? Quando vai ministrar sobre, o que disse Calvino, como foi, aquela coisa toda, né? E aí no final das contas, tá, e aí, pastor, quem tem razão? Olha só, agora esquece esses irmãos aí, vamos prestar atenção aqui no que o texto diz pra gente. É relação, gente. E o fato de uma pessoa se dizer religiosa, é sempre que eu volto a dizer assim, o nosso grande problema é que a gente acredita assim, deixou de fumar, de beber, de roubar, de chorar, de cheirar, de matar, e sei lá mais o que fazia, é salvo. Não. O budista também não faz isso, não. E o budista, inclusive, não mata nem mosquito, não compra nem Baygon, e nem spray, nem nada disso. Então, tá mais santo do que a gente, correto? Então, é que a gente pelo menos ainda mata isso, e mata barata também. Já tô quando fala de barata, é o caso sério. Então, se eu lá em casa só Jesus, lá em casa se voar uma barata, meu pai do céu, só Jesus. Mas enfim, voltando. Então, mas essa gente não conheceu Jesus. Eles deixaram de fazer um monte de coisa, mas não conheceram Jesus. Então, o fato de deixar de fazer um monte de coisa, segundo a Escritura, não faz dele um salvo. Estou falando de conhecer Jesus. O restante é assim, claro. Por isso que eu sempre volto a dizer, acho que eu também já devo ter dito isso em sala de aula. Evangelho não é uma proposta e um convite à mudança de comportamento, mas a uma mudança de natureza. Sim. Então, mudança de comportamento nem sempre significa a mudança de natureza. Mas a mudança de natureza, consequentemente, será uma mudança de comportamento. Ponto. É isso. Só que o evangelho vem para mudar a natureza. Então, eu deixei de ser quem eu era para estar andando agora na novidade de vida. Aí essa é a evidência, né? Visível, vamos assim dizer, de que isso aí encontrou Jesus, hein? Isso aí encontrou Jesus. Fora isso, a gente... Só Jesus, não tem pra onde correr. Na fala do Senhor, fica implícito de que todo crente, em algum grau, ele está vivendo um processo de aprendizagem teológica, né? Então, todo crente, aqui eu vou apimentar o negócio, todo crente é um teólogo, né? E aí você vai ter aquela compreensão do teólogo como aquele que se dedica a organizar esse conhecimento. Sim. Né? E você vai ter ainda aquela percepção do próprio Cristo dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é importante, é bem verdade que a leitura do texto, ela não é necessário que você tenha um amplo conhecimento linguístico ou de uma história de formação do texto canônico, etc. Né? O crente mais simples pode ler. Sim. E lendo será edificado. Sim. Mesmo que não saiba ler, ouvindo o texto, ele será edificado. Mas é importante que tenham aqueles, sim, né, que vão ali trabalhar. Que vão um pouco mais longe, que vão mais profundo. É porque o que a gente vê uma das figuras que me chamam muita atenção da igreja no Novo Testamento, quando Paulo faz essa comparação, 1 Coríntios 12, verso 12 em diante, da igreja como um corpo. Né? O corpo é um só, sim, mas ele só é um corpo porque ele é a conjunção de muitos membros. E cada um tem a sua função, cada um tem a sua peculiaridade. E aí sim, nós precisamos, no meio cristão e da igreja, quem sejam aqueles que se aprofundem um pouco mais. Até porque alguns são capacitados também por Deus com dons, com responsabilidades, que são responsabilidade de dons que fazem com que possa edificar os outros, né? Então, assim, é esse mysterium Dei, que é interessante, do sujeito que não sabe nada de coisa nenhuma, no sentido teológico e tal, mas tem uma profundidade de fé e de vida que te admira, que te chama atenção,
que você diz assim, meu Deus, parece que estudou tudo que eu já li e compreendeu melhor do que eu. E às vezes mal tá lá assinando o seu nomezinho. Mas você também tem aquele outro que deixa eu usar um termo assim bem carioquês, um cabeção de Jesus, no sentido de... o cabeção de Jesus. Assim. Eu nunca tive esse apelido, pastor. Mas Eles paravam no cabeção de Jesus. O cabeção de Jesus, assim, era melhor. Sabe grego, sabe hebraico, sabe aramaico, sabe tudo. E conhece a escritura, e é um excelente professor, um excelente ministrador da palavra e tal. E às vezes de uma humildade extraordinária. Eu conheci um que já dorme no Senhor. Conheço um outro que tá vivo ainda assim, mas sabe aquela pessoa que você fica conversando assim, e na conversa tu já tá aprendendo, mas ele não te disse nada sobre o currículo dele, sobre nada. Você vai saber depois. O cara acho que fala uns 12 idiomas, assim, brincando, tranquilo. Por aí, desse nível de conhecimento assim, extraordinário, mas ensina às vezes só no conversar. Então assim, a gente tem isso? Tem algo assim extraordinário. E eu tive experiências muito interessante de gente que você sabe o que é firme com Jesus, não questionar pela luta, pela tribulação, sem ter nenhum daquele conhecimento básico. Talvez nem tenha conseguido ler a Bíblia pela dificuldade da leitura, com muita dificuldade, talvez tenha lido uma única vez a Bíblia toda, ou só leu 1 ou 2 livros, mas de uma fé assim, inabalável, de uma confiança em Deus, de você dizer assim, gente, eu sou crente. De você fazer a pergunta, se eu sou crente, você olhar para aquela pessoa assim, então, e eu tive experiências assim, né, com ovelha e com outros conhecidos, Deus dizer assim, Jesus, tipo Deus dizendo assim, tá vendo? Ó, você conhece um pouco mais, você conhece aqui, você tem um certificado esse, o diploma tal, ó, mas esse aqui também é tão de fé quanto. Esse aqui me conheceu de uma outra maneira, não deu para ser a partir desse caminho, mas tem um conhecimento que não sabe explicar num artigo, escrevendo um livro, mas sabe dizer assim, ó, tô com Jesus e tô com Jesus até a morte, firme com ele e tal. Aí a gente vê isso é um mistério de Deus. Maravilha, a gente chama né? de mistério um day, porque é o mistério de Deus, né? A capacidade das pessoas de ouvirem, né? Você vê a palavra nos ensinando que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. De Deus. Tem gente que fala muito, ouve pouco, Sim. Às vezes tem pouca fé. Isso. Porque ouve pouco. Isso. Você tem outros que são mais simples, mas ouvem mais. Sim. E ouvindo mais cultivam a fé. O apóstolo Paulo, se não me engano, vai falar cautelar de não seres vós muitos mestres. Isso. Tem muita gente tem maior responsabilidade, né? Tem muita gente querendo ensinar, mas sem o zelo de viver aquilo que o próprio apóstolo falou. Olha, eu não quero ganhar a muitos e estar perdido. Sim. Né? Aquela questão do zelo, do comprometimento. E eu sempre digo, pastor Jefferson e Abraão também, que a gente, por mais que a gente conheça, a gente ainda tem muito para conhecer. Sim. A gente tem que ter essa humildade de saber ouvir o outro. Porque o outro, você pode saber muito, sabe, mas não sabe tudo. E outra coisa, sempre você vai encontrar alguém que sabe o que você não sabe. Pode saber menos que você, mas ele vai saber alguma coisa que você não sabe. É isso, a gente tem que aprender isso. Você pode estar aqui em cima, no nível de conhecimento, o cara está cá embaixo. Mas não tenha dúvida, esse cara cá embaixo sabe alguma coisa que você cá em cima não sabe. E a gente tem que ter essa humildade, de repente, de, em alguma situação, seja lá qual for a circunstância, de não ser petulante, né? Não, eu já sei tudo. Não, a gente sempre precisa saber, ouvir, aprender. E às vezes a gente ouve no silêncio. É apenas aquela pessoa sendo quem é, fazendo o que está fazendo e te ensinando algo extraordinário. Uma experiência que eu tive, eu vou ser rápido nesse conto de experiência, foi com a minha saudosa mamãe. Minha mamãe, ela se converteu depois de mim e veio do espiritismo, né? Também, e foi uma libertação, assim, graças a Deus, não vou dizer rápida, mas foi uma libertação genuína mesmo na vida dela, e sempre fiel ao Senhor, em tudo. Fiel nas suas contribuições, fiel nas orações, fiel em estar ali envolvido em qualquer coisa. Se marcasse um negócio para 3 horas da madrugada, tava lá, não interessa o que fosse.
Vamos ajudar o pastor Jefferson, vamos embora. Vamos ajudar a obra, vamos embora. Vamos construir a parede, vamos embora. Vamos cavar, vamos embora. Sabe, aquele tipo de crente assim. E um belo dia, a igreja estava isso 2010, janeiro de 2010, a igreja entrou 30 dias de janeiro em oração. E aí no primeiro dia que ela ia para a igreja, aí o clima não estava muito legal na região, e aí eu disse para ela assim, não vem hoje não. Isso era uma sexta, né? Que o dia primeiro tinha começado numa sexta. Deixa para vir amanhã, hoje tá meio esquisita a situação, a senhora vem sozinha de casa até a igreja. Tem certeza? Tem, sim, fica em casa e tal, aquela coisa toda. No outro dia, estou lá de joelhos dobrados, orando e tal, e aí meus sobrinhos vieram rápido, tio, minha avó passou mal, minha avó tá no meio da rua ali, passou mal. Ela tinha passado mal e tal, uma das pernas deu uma espécie de dor, perna esquerda dela, que ela não conseguia andar mais. Pô, bem. Aí eu fui na rapidez, saí do meio da oração, fui lá, socorri, só que onde a levei não diagnosticou o que era. E era uma espécie de trombose que estava dando, né? Na perna esquerda dela. Isso ela foi socorrida no sábado, mas aí ficou. Onde ficou? No sábado, no domingo, na segunda, e só dando uma espécie de medicação para dor embora, mas não diagnosticaram o que era. Nisso, isso foi de baixo para cima, né? Foi aquela trombose subindo. Quando chegou na segunda-feira, os pés dela já estavam ficando meio que roxos. Aí, naquela coisa toda e tal, a gente entrou em contato com as ex-patroas delas, que eram médicas, todas as duas, são, né? Estão vivas. E aí elas conseguiram transferi-la ali para o Salgado Filho no Meia. E aí, tudo bem, só a transferência acabou acontecendo na quarta-feira de manhã. Só que quando a gente chegou lá, na quarta de manhã, e aí, a emergência, aquela coisa toda, etc e tal. E aí a médica já chegou assim, tocou na perna, falou, olha só, isso aqui é trombose e vai ter que amputar. Assim, falou assim. Aí eu, Jesus, aí eu tô aqui, o que eu vou falar? Né? Como filho, como pastor, o que eu vou falar? Aí tal, e só não sabemos onde. Então hoje a gente vai, uma espécie de catéter, alguma coisa que eles fazem assim bem aqui, né, na virilha, para ver até onde o sangue está circulando e tal, e aonde ele não está mais circulando, vai ser daí para baixo que, tá? Infelizmente, era para ter sido diagnosticado num sábado e tal, pá. Resumo, aí quando ela virou as costas, aí ela, minha filha, essa perna também não estava valendo muito mais, sabe? Ó, Jesus, mas Jesus, eu tô até preocupado como é que eu vou fazer evangelização. Presta atenção. Aí eu tô, Jesus, Senhor, não faz o meu sofrimento ficar maior não, porque aí eu vou ficar em crise de se eu sou também servo do Senhor, salve Cristo Jesus, aquela crise, né, se eu sou salvo ou não. Ok. Aí eu tive que autorizar aquela coisa toda e tal. Fizeram. Na sexta-feira, veio o diagnóstico. Aí assim, senhor Adriano, sou como responsável, como filho, vamos ter que realmente fazer a cirurgia e tal. E olha só, infelizmente, 4 dedinhos acima do joelho. Vai ser aí que vai ser feito. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tá bom. Tem que assinar, porque se não assinar a gente não pode fazer. E aí já deu um exemplo lá de alguém lá que deu tudo do contra, o cara ficou esperando para ver o que ia dar, enfim. Aí a trombose foi subindo, o cara acabou, né, morrendo desnecessariamente. E isso seria na terça-feira. Ok. E seria terça-feira depois da visita, que era entre meio-dia e meio. Aí vai eu e a esposa, né? Que se chama Adriana, né? Foi eu e a Adriana. Pá. Cheguei lá, a operação foi de manhã. Rapaz, quando eu cheguei, eu olhei assim pra mesa, pra cama, ela já estava já na enfermaria, já tinha Aí eu olhei assim pro ladinho, né? Ela já coberta, já deu pra perceber a ausência da perna. Eu falei, Jesus, aí eu cutuquei, falei, Adriana, já foi feita a cirurgia. Aí quando eu cheguei, benção, mãe, a paz do Senhor. Sempre benção, a paz do Senhor. Benção, mãe, a paz do Senhor. Deus te abençoe, paz do Senhor, meu filho. Meu filho, já fiz a cirurgia. Eu só fiquei preocupado, assim, o médico não deixou eu ver. Ele botou um paninho assim, tá ela falando comigo. Ele botou um paninho assim, eu segurando o choro. Ela botando um paninho assim, e aí botou um radinho lá, e tal, anestesia só da cintura para baixo. Eu comecei a falar de Jesus para ele botou um hino lá, e eu comecei a falar que Jesus é maravilhoso e tal. Essa perna realmente não tá funcionando, e etc e tal. E eu só tô preocupado mesmo como é que eu vou fazer evangelização. É isso que eu tô preocupado. Mas depois e tal, aí ela olhou para mim,
Você não vai chorar não, né? Eu falei, não, senhora. Não, senhora. Não chora não, porque Jesus sabe o que faz. E outra coisa, domingo agora é o culto da ação social. Olha só, você vai lá na minha cozinha, você vai no armário tal, tem 3 quilos não sei do que, 2 quilos não sei do que lá. É isso, é exatamente como eu estou falando para vocês. E eu lá segurando o choro. E tal. E outra coisa, você, no caso, isso era terça, né? Amanhã, quinta, tá sendo meu pagamento, você já sabe como é que funciona. Você pegou meu pagamento, é o dízimo. É o dízimo do Senhor. Ela falava dízimo. É o dízimo do Senhor, é o primeiro, tem que ser separado, etc. E tal. E outra coisa. E quando chegar lá na igreja, lá, no domingo, no culto, pede os irmãos para cantar o 510 da harpa cristã. 510 da harpa cristã, eu vou dizer assim: um dom real Deus despertou, aos seus fiéis dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, não falhou, nem vai falhar. Que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. A paz. Glória a Deus. Aí eu segurei aquele choro. Eita. E aí, no final, orei, agradeci. E ela, em paz, não esquece de nada que eu falei, não. E não chora, não, sim, senhora. Rapaz, foi só virar da porta pra fora aí, eu e o Adriano fomos chorando dali até em casa. Aí eu chorei por causa da situação, chorei porque aquela fé maravilhosa, chorei porque eu acho que eu não era crente, chorei também porque eu acho que eu não era pastor, chorei que eu acho que eu não tinha essa maturidade com Deus. Eu falei, Jesus, me converte, me ajuda, meu Senhor. Aí o que depois eu cheguei à conclusão? Gente, uma mulher com conhecimento pouquíssimo, muito mal assinava o seu nomezinho, mas que fé, que adulteza, que firmeza. Sim. Aí quando eu cheguei no domingo, eu falei, irmãos, foi isso que aconteceu. Aí a igreja começou a chorar. Eu falei, não sei quem vai conseguir não, mas alguém me ajuda aí, tem que cantar o 510 da harpa cristã. Aí quando a gente foi tentar cantar o 510 da harpa cristã, acabou o culto, chorando. Então assim, foi uma das experiências, tive outras também assim, mas essa foi uma das que marcou muito, porque alguém que entendeu Deus, conheceu Deus, presença de Deus, vida com Deus, e sem essa possibilidade de um conhecimento mais profundo com Deus. Claro, isso acrescentou muito na minha vida. Então hoje, quando a gente está debruçado nos livros, quando a gente está aprendendo a palavra, quando está buscando mais conhecimento, é algo que tem que ser vida na vida. Se não for vida na vida, não tem vida. A fala do pastor me faz lembrar, né? Talvez essa não seja a melhor distinção entre os conceitos, mas é uma aplicação válida entre os conceitos. Uma distinção entre a ideia de inteligência, conhecimento, sabedoria. Inteligência como a capacidade inata, as potencialidades que cada pessoa tem. Conhecimento, a quantidade de informação que a gente acumula. Né? Então você tem ali a cultura, né? Acumulada e ainda capaz de recrutá-la por meio da memória, mas sabedoria. E a Bíblia vai falar que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não importa se o indivíduo tem habilidades natas, excepcionais, se ele é um HD de um computador, né, com uma memória incrível, se ele não for sábio por temer a Deus, aquilo tudo é só motivo para soberba, para vanglória, e é a própria derrota do indivíduo. Ferramenta para o pecado. Isso né? aí. Mas esses exemplos... pouco conhecimento com muito temor de Deus já é algo maravilhoso. O que também nos mostra que muito conhecimento com muito temor de Deus é uma potência. Aí né? É maravilha. Eu sempre digo assim, olha, se a gente conseguir juntar vida, responsabilidade, consciência, compromisso com conhecimento, com saber, com tudo isso que hoje a gente pode ter acesso, só tem que ter o trabalho de buscar e né? Aí maravilha, aí fica completo o negócio. Mas o mais importante ainda é essa vida com Deus. Se a gente conseguir... Se tiver que escolher um só. Se por alguma razão você teve dificuldade, seja lá por que for, de não ter conseguido esse conhecimento, de estar num seminário, de ler a palavra, de ler bons livros, e etc., seja lá qual for a razão, mas vida com Deus, tenta
no pouco que você está ouvindo, no pouco que você está lendo da palavra. E hoje as possibilidades, eu até falo muito assim, ó, você tem dificuldade hoje de ler, mas você tem deficiência auditiva? Não. Então você lê a Bíblia do mesmo jeito. Baixa o aplicativozinho no seu celular. Audiobook. Acabou, assim. Você numa viagem. Pastor, não tem tempo de ler a Bíblia. Eu falo, tem sim, senhor. Hoje é que não pode se dizer que não tem. Antigamente você tinha que basicamente Bíblia, tem que sentar o livro. Não, hoje você tem um auxílio como esse, por exemplo. Pastor, é 2 horas de viagem para trabalhar e 2 horas para voltar. Tu já lê uns 5 livros da Bíblia por dia. Simples. Tá lá, pá, botou no ouvidozinho, pronto. Você vai, já lê uns Romanos todos. Voltou, já leu o Coríntios. No outro dia, 2 Coríntios e tal. De repente dá para ler até Salmo no mesmo dia, inteiro. Então, sim, tudo é o querer, né? Tudo é o querer. E quando a igreja é aquela igreja que tem essa visão de o culto do ensino, o curso teológico, como é o caso lá, né, da IBCB, e outras igrejas também, enfim, conferência aqui ou conferência ali, estudo bíblico disso aqui, daquilo ali. Então, só o sujeito está ali, participando, ele já está ouvindo. Como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e isso é uma coisa muito interessante, que é bem registrável na Escritura a oralidade da palavra. Sim. A oralidade da palavra, até a leitura do texto, que quase sempre, na maioria das nossas liturgias, a gente não pratica, mas o texto bíblico fala da leitura pública da palavra. Então, até na nossa liturgia, deveria ter a leitura pública da palavra, por causa da oralidade. E aí vem sempre o contrário disso, o verbo ouvir, 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 ouvir. E o mais conhecido que a gente conhece é o Romanos 10, 17, né? Que a fé vem pelo ouvir. Então, essa oralidade da palavra, ela tem que acontecer, não tem jeito. Então, até o sujeito que ele não saiba ler, e seja lá mais o que for, mas se ele está ali com bons ouvidos, o sujeito já está aprendendo a palavra, já está conhecendo a palavra e já podendo viver a palavra cada vez mais. Então isso aí é algo maravilhoso. Professor, enquanto você estava falando, eu reparei que a base para teologia sempre é a palavra. Isso Sim. já é uma linha teológica, né? Sim. E o que eu queria perguntar ao senhor é sobre... Eu tenho uma preocupação muito clara com a minha geração. Sim. Pela futilidade, muitas vezes, pela ausência de fundamento para as coisas e, inclusive, para a vida cristã, para o conhecimento teológico. E a gente vê hoje, não hoje, mas modernamente, uma teologia moderna que parte a análise teológica sempre a partir de um preceito humano, de uma ideologia, de um pensamento. E isso parece estar se multiplicando ainda mais nos nossos dias. É teologia daquilo, é a teologia da caneca, é a teologia daquilo outro. E eu queria perguntar para o senhor assim, como filtrar tudo isso? Qual conselho você daria para esse jovem teólogo ou simplesmente jovem cristão que tem que lidar com todas essas informações? Isso, na verdade, é um desdobramento do desdobramento de um iluminismo, de um nascentismo que é pós-reforma, que a reforma ela trouxe o grande benefício de se poder estudar a Escritura diretamente, que não tivesse que ter como canal da revelação, ou canal da interpretação, a igreja, portanto, a partir do seu líder da época, né? Era o Papa. Então, essa questão de podemos ir ao texto e interpretar. Só que como desdobramento disso mais à frente, vem um movimento que é o iluminismo, que vai dizendo que o homem agora pode pensar. Até aí tudo bem, o homem pode pensar, o homem pode raciocinar. Só que aí a coisa começou a ficar meio que exacerbada. O homem, tudo tem que ser explicável, tudo tem que ser racional. Não passou pelo crivo da razão ou da explicação racional, então deixa-se de lado. E aí isso hoje a gente está tendo atualmente o que a gente chama de a era dos idealismos, né? A era da ideia X, do ideal não sei do que, do idealismo sei lá de onde, e aí não se tem a Escritura como o ponto de partida. Então, qual seria o medidor
o aferidor de medidas tem que ser a Escritura, não tem jeito. Porque se a gente começar, eu olho para o celular, pô, a teologia do celular, o celular tem que ser triangular, aí eu começo a inventar coisa. Nós temos, e também sinais dos últimos tempos, né? Daniel capítulo 12, verso 3 vai dizer que a ciência se multiplicaria nesses tempos. Tivemos agora, por exemplo, lá no Betel, o Café Teológico, foi no dia 27. Teve agora o último dia 6, mas teve um anterior no dia 22. Foi até um dia que a gente aproveitou, fez uma homenagem lá ao pastor Neander, né, com a família e etc. Aniversário e também o tempo que ele esteve assim como o reitor, agora ficou o pastor, ele ficou como deão e o pastor Henrique como o reitor lá do seminário. Aí aproveitou, foi feita uma homenagem. Aí o Café Teológico foi justamente em cima de um livro, Transhumanismo e a Imagem de Deus, onde o autor está justamente, autora, está justamente mostrando sobre essa questão do IA, inteligência artificial hoje, que a partir das redes, a partir do mundo digital, a partir de tudo isso hoje aí, tem analisado o comportamento humano e ao mesmo tempo tem condicionado e direcionado o comportamento humano. Então, que acaba sendo os titãs de então da nossa cultura, né? E onde fica a imagem de Deus nisso? Onde é que fica a nossa relação com Deus? Onde fica esse reflexo da imagem de Deus em nós? Até onde a gente realmente está pensando a partir do Criador, a partir de princípios universais e tal, e não com o que os IAs da vida estão dizendo que é o que é certo, o que não é certo e tal. Então, assim, diante de um mundo como esse, tem que ter a única coisa que é absoluta. E a única coisa que é absoluta, Escritura Sagrada. A verdade, né? A verdade, não tem jeito. Porque senão você... aí é a verdade dele, mas não é a verdade sua. Que não é a verdade minha. Que não é a verdade delas. Que não é a verdade do outro. Não é a verdade sua. Tá em casa aí, estão nos ouvindo. Então... aí você extingue o conceito de verdade, acabou, né? A verdade, porque aí virou relativo, né? Deixou de ser... Normalmente, quando às vezes a gente fala que é até uma mania, né? Um vício de linguagem, verdade absoluta. Não, se é verdade, é absoluta. É verdade. Porque o contrário disso aí seria o quê? Mentira. Então, mas a gente acaba, né? A verdade absoluta. Então, a gente está num mundo hoje que não tem o conceito de absoluto, né? É relativo, depende. Aí é você com a sua fé, você com o seu pensar, você com o seu agir. E eu tenho que te respeitar. Inclusive, nós estamos vivendo isso hoje no Brasil, né? Que essa coisa que é chamada de tolerância não é tolerância, é o nome que estão dando ao fato de você, cada um na sua, né? Aquela adagem popular do cada um na sua e a amizade continua, como diz assim, você está na sua verdade, ela é sua e eu respeito a sua. Agora eu tô com aqui a minha, você respeite a minha. Então isso não é uma tolerância, isso na verdade é cada um no seu pensar, no seu agir. E muitas vezes o grande problema é que o camarada, se ele ficar só lá no quadradinho dele, ok, tudo bem, você quer ficar no seu quadradinho aí, seja lá do que for, de qualquer ismo da vida, qualquer sufixo que é ismo da vida, fica à vontade. Mas quando ele começa a fazer o quadradinho dele ser o quadradinho de todo mundo, é que é o grande problema. Então, assim, acaba ficando um relativo que no final das contas quer se tornar absoluto, né? E Jesus, ele manda a gente sair do quadradinho, né? Sai do seu quadradinho e pregue a toda a criatura, ele fala assim. Então, assim, tem que ter as escrituras. Não adianta, se a gente não tiver como ótica, como óculos para enxergar a vida, as escrituras sagradas, a gente se perde. Se perde até porque o próprio coração humano já é enganoso, né? Então, você pode até estar acreditando, estar numa... Sinceramente, você pode estar sinceramente errado. Sinceramente errado. Não tem pra onde correr. Assim, não, malignidade, não tem malignidade no coração, às vezes, da pessoa. Não, não tem. A pessoa tá sincera. E ela tá. E olha que quando você encontra alguém que ele está sinceramente mais errado, para você tentar fazer ele entender que ele está errado, porque ele entende que o errado está sempre ligado à malignidade, né? A desonestidade, etc. Não, você pode estar inocentemente, sinceramente, errado. Porque se não está na verdade da palavra, não tem jeito. E hoje tem aí um movimento, né, que até permeia as nossas igrejas de maneira geral, que chegam a usar o termo bibliolatria, dizendo que a crença
na ideia da Bíblia como verdade absoluta, é uma adoração à Bíblia e não ao Deus que se revela por meio da Bíblia. Hoje vivemos um tempo complexo, né? Que reafirmar o sola escritura é algo que se faz necessário. Porque se não for teologia bíblica, então será que teologia? Sim. Né? Sim. É a teologia da experiência particular, né? É a teologia da percepção filosófica daquele indivíduo. Então, cenários complexos. A teologia da nova onda que está surgindo não tem que ser a palavra, não tem jeito. A questão não é você ser bibliolátrico, né? Você adorar o livro. Não, mas o livro é a revelação. Você só precisa... Eu costumo fazer um trocadilho, que está baseado lá no que Paulo também escreve aos Coríntios, você precisa encontrar o espírito da palavra e a palavra do espírito. É só isso. Aí sim, a letra, no sentido de o texto bíblico mal interpretado, ele te condena. É o mesmo texto. Inclusive, quando fala de Jesus como uma pedra de esquina, diz que a pedra de esquina, ou você está alicerçado sobre ela, ou você está esmagado por ela. A mesma pedra. É o que o texto bíblico diz, a mesma pedra. Ou seja, se você negou, se você está na desobediência, se você está na falta da verdade, seja lá o que for, foi esmagado pela pedra. Mas se você crê, se você está nela alicerçado, você está baseado nela. Então, a mesma coisa quando a gente está falando das escrituras, ela precisa ser lida e discernida da maneira correta. Ela é uma a revelação é infalível. É a revelação. Agora, eu preciso entendê-la, e nesse entender é que vem a interpretação. Tá? Então, não tem como a gente correr. E conhecer esse espírito da palavra e a palavra do espírito. É aquela fala de Pedro, né? Depois daquele sermão forte de Jesus, que só João vai narrar, após a primeira multiplicação dos pães. João 6, aí o couro come mesmo no lombo dos servos. Alguém diz assim, duro é esse discurso. E Jesus disse assim, bom, e aí? O que vocês ainda estão fazendo aqui? Que não foi também? A maioria foi. 3, 10, 11. Só Jesus que fala isso, né? Acho que nenhum pregador em sã consciência e pastor faz isso não. Mas, e vocês estão fazendo o que ainda estão olhando para mim, que ainda estão aqui me ouvindo e tal? Aí Pedro era o cara que tinha as revelações assim fortes, mas também tinha os impulsos também esquisitos, né? Mas Pedro diz assim, e é interessante, ele não diz para onde. Para quem? Ele diz para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quer dizer, tem a ver com relação, né? Não tem a ver com lugar, não tem a ver com espaço, não tem a ver com geografia. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, ou seja, ele está dizendo, as tuas palavras vivificam. Então, é aqui mesmo. Tá doído, mas tá bom. É aqui mesmo. Tem que ser. Não tem outro lugar. Não tem para onde correr. Se tá ruim aqui, imagina imagina isso aí. Não tem jeito. Tem a palavra que traz vida. Então, tem que ser. Não tem jeito. Não, pastor Jeff, tem que ser a palavra. Não é bibliolatria. É que essa é a forma como Deus decidiu revelar-se para toda a humanidade a partir do Cristo manifesto, que é o Deus encarnado, mas o verbo que se faz carne e o verbo que se faz escrita. Então, por isso a própria palavra logos é justamente isso aí. Palavra é verbo. Então, e a gente precisa, em lendo a Escritura, encontrar o que a palavra está nos dizendo, né? O que está dito, além do que está escrito, é o que está dito. O que está dito aqui? Então, é a palavra do Espírito, o Espírito é a palavra que traz vida para a gente e tem que ser isso. E nisso se materializa a importância, né? Não apenas do teólogo, aquele que produz a organização do texto, mas do crente conhecer a palavra. Tanto nas perspectivas que nós já conversamos, né? Porque cuidais ter nelas né? A vida, e ainda errais por não conhecê-las, né? E nem o poder de Deus, não conhecer as Escrituras é o poder de Deus. A importância do crente comum conhecer para poder ir. E eu falo crente como o sentido do crente, o crente, né? São todas as pessoas. Para poder, inclusive, desenvolvendo esse ouvido teológico, que é capaz de discernir o que é do homem e o que é do Espírito da palavra, como o pastor falou, né? Hoje a gente vê, pelo menos eu observando as mídias, né? YouTube e outros canais, muitas pessoas que estão interessadas por teologia numa perspectiva apologética do certo e do errado.
né? E de ver Pode isso, pode aquilo. E também de ver quem vence as tretas, né? Tem ali uma discussão teológica de um disse uma coisa, outro disse outra, quem está certo, quem está errado. Mas essa percepção que o pastor compartilha, né, do indivíduo querer sim conhecer, mas conhecer a Deus. A Deus. Não apenas os conceitos, sim, né? Sim. Mas a Deus. Isso é transformador. Conhecer a pessoa, né? A relação com Deus e é uma relação que não é só transformadora, mas ela é sustentadora, ela é que traz maturidade, que traz o crescimento. Então, assim, é algo extraordinário. Então, tudo mais que vem, como, digamos assim, informação, só agrega. Mas o básico, o estrutural, o fundamental já está estabelecido. Sim. Já se conheceu, já se está nessa relação com Deus, então o mais vai crescendo, claro, amadurecendo, vai sendo cada vez mais um instrumento nas mãos do Senhor. É como Jesus também, em algumas das parábolas, também deixou claro para a gente. Alguns recebem, por graça de Deus, uma capacidade maior, mais talento, etc., e vão granjear com isso. Então, e Paulo também vai dizer em Romanos 12 que isso também tem a ver com na medida da nossa fé. Deus também dá a cada um a capacidade conforme a medida da sua fé. Então, por isso que não é muito maduro quando a gente começa a fazer aquela coisa de comparação, né? Sim. Então, no reino de Deus é personalité, né? Deus é personalité. Então, a gente precisa entender que cada um é um, não tem diferencial no sentido de acepção, é no sentido de Deus respeitar a individualidade de cada um e ser o mesmo Deus na vida de cada um, na relação com cada um e trabalhar com cada um. E até porque a coisa só vai ser realmente plena, de novo, volta à figura do corpo. É quando cada membro tem a sua função, que interessante, cada um tem a sua peculiaridade, só olhos enxergam, nenhum outro órgão no corpo enxerga, Sim. mas olhos sozinhos enxergando, seja lá o que for, não funciona para muita coisa. Tá? O corpo tem sede. Os olhos enxergaram o copo com água. Ok. Aí o olho pode dizer assim, quem enxergou a água sou eu. Tá, ok. Mas aí, como é que vai matar a sede do corpo só com os olhos enxergando a água? Mas olha onde é que está o copo. Vai aguçar ainda mais a sede, né? Então, assim, tem que ter braços, tem que ter mãos e dependendo da situação tem que ter os pés para que vá até onde está a água, que possa pegar a água, trazer, né? Tem que ter o paladar, tem que ter a língua, tem que ter a boca. Então, assim, ao tempo que você tem os membros que têm as suas peculiaridades, sozinhos não são nada. Essa é uma coisa extraordinária. Maravilhoso. Precisa estar numa conectividade, uma interdependência extraordinária. Pastor, a questão da apologética, a gente está aqui falando sobre teologia, e sempre que a gente entra na teologia, de alguma forma também, a gente conversa sobre a questão da defesa da fé, sobre esse posicionamento firme. Né? Qual o papel que o pastor vê para a apologética nesse tempo? Algo necessário? Tem um risco, né? Do apologeta assim vai descer. Né? Eu ganhei o debate. Né? Mas como que o pastor vê a questão da apologética? Eu tenho uma posição que eu acredito que ela eu não posso dizer assim que é equilibrada, só para não dizer que eu seja mais sensato, mais sensato do que o resto, né, do planeta Terra. Mas assim, qual a visão que eu vejo? Primeiro é que o evangelho pregado, vamos lá, sermão, ponto 1. O evangelho pregado com genuinidade, com verdade e responsabilidade, já se autodefende. Sim. Ele já se diz o que é. Então, o que não for o que ele está dizendo que é, não é. 2. Existem casos em que, de fato, é preciso sim a gente apontar o falso, o herético, porque a gente encontra isso nas epístolas. A gente encontra isso Jesus também, quando algumas vezes bateu lá com os fariseus, com os herodianos, saduceus, etc. Então, em alguns momentos nessas cartas, como já falei, de Paulo, de Pedro, de João, eles batem contra algumas heresias que estavam sendo, de alguma forma estavam defendendo, né? Porque eram heresias que estavam entrando lá nas comunidades para as quais eles escreveram e eles precisaram debater.
Então há momentos, sim, eu entendo que há momentos que você tem que apontar quem é o falso, você tem que apontar o falso no sentido, né, de falsos mestres, apontar o falso ensino e tem que denunciar. Agora, terceiro ponto do sermão. O terceiro ponto existem alguns momentos que eu acho que é perda de tempo quando você está em algum tipo de... Por exemplo, às vezes acontece do camarada ser levado para um debate onde penso eu que deveria ser o seguinte. Um exemplo, tá eu aqui com pré-tribulacionismo e tá o cara com pós-tribulacionismo lá do outro lado, um exemplo, tá? Ou vice-versa. Então seria mais edificante para quem está ouvindo, para quem está assistindo, é que eu diga por que eu creio no pré, ou por que eu creio no pós. E o outro vai lá dizer por que creio no pré, por que creio no pós. E ok, pronto. E no final das contas, a gente toma um café, ok? E quem está lá, ele vai ouvir o que o pré disse e vai ouvir o que o pós disse, e ok. Mas quase na maioria das vezes, quem vai num espírito de guerra. O sujeito vai no espírito de... O cara vai com muito arsenal, com muito R15 celestial, para poder... E o que eu vejo que é uma perda de tempo às vezes? É que aí o sujeito, ele acaba não expondo de uma maneira bem didática a sua posição, para que quem está lá ouvindo possa ter aquele material, ouvir e poder decidir o que tem mais coerência. Ele fica bombardeando lá de lá, como se fosse, porventura, convencer o lado de lá a vir pro lado de cá. Na base da bala, né? Na base da bala, na base da R15 celestial. E o inverso também. Aí eu vejo que no final das contas, perdeu-se tudo. Perdeu-se tempo, perdeu-se... Quem já defendia continua defendendo. Então, nesse sentido, eu acho que a apologia, inclusive até no sentido de heresias. Nesse sentido de heresias é o seguinte, olha, a gente crê nisso aqui, ponto. E por essa e mais aquelas. Porque muitas vezes você encontra... eu acho que o espírito não deveria ser isso. Eu acho que o espírito deveria ser de ensino. Ainda mais quando se trata de... dentro da teologia, por exemplo, quando não tem a ver com uma heresia, tem a ver com posições distintas, de que haja uma questão didática. Porque, assim, para que a gente vai estar falando de um assunto se não for para crescimento, se não for para edificação? Sim. Se for só para uma guerra? Que no final das contas, gente, é lógico. Se você é A e eu sou B, eu não vou converter você a ser B e você não vai me converter a ser A. Aí no final das contas, eu acho que é só mais para ter um ibope. Porque aí eu acho que só levanta a turma da guerra, a turma que só quer ver as balas voando de um lado para o outro, mas no final das contas não interessa quem ganhou, não interessa que a guerra foi legal, que aconteceu e etc e tal. Mas assim, primeiro... Eu acho que tudo começa com a pregação do evangelho genuíno. Por exemplo, experiências que eu tenho um pouco com ovelhas assim, às vezes elas não sabem me explicar exatamente, assim, com detalhe qual foi a heresia, mas eles dizem assim, pastor, eu vi um negócio assim que não é o que o senhor ensina não. Quando ele diz assim, não é o que o senhor ensina não, eu já sei que é uma heresia, porque até onde eu sei ainda não fui herético não, estou tentando me manter no caminho, estou tentando estar direitinho lá. Então, quando a pessoa, assim, às vezes na simplicidade, eu estranhei, pastor, não é bem o que o senhor ensina, não, né? Que a gente tem ouvido aqui, o senhor, o pastor fulano e tal, o senhor lá comigo, tem ensinado, não. Opa, eu já sei que em algum lugar ouviu alguma coisa que... Então, assim, já começa pelo genuíno evangelho. Segundo, sim, tem momentos que você tem que botar a cara do sujeito. Ó, é esse aqui que está ensinando isso aqui, que está ensinando isso aqui, presta atenção nisso aí. Anátema e tal. Uma dificuldade muito, muito, muito grande. Por exemplo, nem citar nomes, mas você tem aí um grande arqueólogo, que como arqueólogo é um grande arqueólogo, ponto. Final, não é ponto parágrafo, é ponto final. Um grande arqueólogo, ponto. Mas por também ser um pastor, muitas igrejas foram abrindo as portas para o cidadão pregar. Aí já saiu da arqueologia, já foi para teologia. Aí na teologia, o segmento do cidadão é outro. Não tem nada a ver. E que nós entendemos que o segmento tem muitos ensinamentos que são contrários à Escritura. E que na nossa linguagem a gente chama de heresias ou desvios doutrinários. Então, complica. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa estar atento. Então, você está ouvindo alguém, opa, o que esse alguém está falando? Sobre o que está falando? Então, assim,
Aí, numa hora dessa, tem que se chegar e para a igreja, seja lá para quem for, ó, fulano de tal, beltrano de tal, não ensina exatamente o que a Escritura ensina. Então, porque hoje não tem jeito. Com a questão da internet, você não precisa que ninguém bata lá na porta do irmão para poder trazer uma heresia para ele. Nem precisa ele sair da casa dele e visitar lugar nenhum. Tá aqui, na palma da mão. O cara assistindo qualquer coisa que seja pelo tubo da vida, ele vai encontrar de um monte de coisa. E comigo até às vezes assim, que tô sempre um aluno mandando um negócio assim, pastor, isso aqui, hein? Isso aqui é de Deus? Isso aqui não é de Deus? Isso aqui, meu Deus do céu. Aí um outro agora mandou uma sobre o sujeito, falou, era até sobre batismo no Espírito Santo e etc. O cara começou com uns assuntos lá, mas o cara fez umas afirmativas que não é bem o que a Escritura ensina, independente da visão, né? Se pentecostal ou tradicional. Mas ele fez uma afirmação lá que nenhum nem outro apoia. Eu falei, olha só, meu filho, isso aí tá perdido mesmo. Isso aí tá ensino estranho. Isso é um ensino completamente estranho. Tanto para a ala pentecostal como para a ala tradicional, porque não é bem isso que a Escritura ensina. Mas existe um monte de... E era pastor, estava também, acho que num podcast da vida também, ensinando alguma coisa. Então, assim, você tá na palma da mão, você ouve cada asneira que só misericórdia. E, assim, e tem coisas que você diz assim, gente, como é que o cara conseguiu tirar isso? Teve um que eu ouvi uma vez, isso já era, olha, faz tempo, hein? Isso foi, acho que em 2000, por aí. O sujeito pregando, foi um desses que passaram pelo Congresso de Camboriú. Aí o sujeito tava pregando. Aquele VHS. Daquelas fitas VHS. O cara disse que Jesus, ele pegou aquele texto de Lucas, disse que Jesus, naquele momento da cruz, quando ele orou, Pai, passa de mim esse cálice. Só que o versículo não termina aí, ponto e vírgula. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E é só continuar lendo o texto que você vai saber qual foi a vontade que foi feita. Não tem Mas tudo bem, não tem história para inventar, só lê o texto. Não é nem de teologia, só lê o texto e presta atenção no texto, pelo amor de Deus. O camarada disse que Jesus naquele momento, pregando, hein? É que Jesus naquele momento estava desistindo da missão. E que aí o Senhor, o Pai, teve que enviar os anjos. E os anjos que ele pegou o texto lá de Marcos 3,13, o verso 13, e fala que os anjos vieram lhe serviram. E ele diz que o Senhor enviou os anjos para poder, tipo assim, Senhor, essa é a missão. Então, vai lá. Consegue. Isso, você consegue. Nós estamos aqui para te dar um apoio moral. A gente vai ficar aqui em espírito de oração. Quer dizer, os anjos convenceram Jesus. Eu falei, Deus eterno, da onde essa criatura tirou isso, meu Deus? Mas qual a base, meu querido, para isso? Vozes da minha cabeça. Capítulo 3. Isso aí, exatamente isso aí, mas olha, misericórdia. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, não vou nem acabar de ouvir essa pregação do camarada, que era aquelas fitas do VHS mesmo. Eu não vou nem acabar de ouvir essa pregação desse camarada, não, porque daí pra frente só deve ter vindo coisa pior do que isso. Então, pra eu não ficar mais herético do que ele, deixa eu parar por aqui. Qual a fonte? Arial. Gente, é um negócio complicado. Então, assim, tem gente que inventa uns negócios que... Esse mesmo pregador uma vez disse também, foi uma outra pregação. Aí quando fui tentar ouvir uma outra pregação, esse foi um aluno que me trouxe, né? Pastor, você é pregador. Ele tava surgindo assim muito na mídia na época. Aí, final da década de 90 para o início de 2000 e tal, tava ele aqui, né? E aí, pastor, um pregador aí e tal. Aí, quando foi ouvir outra fita do camarada, ele foi tocar na história de Abraão, de que Abraão, Deus rejuvenesceu Abraão para o nascimento de Isaac. De tal forma que Sara precisou ser informada de que aquele era Abraão, de tão rejuvenescido que Abraão estava. Eu falei, Senhor, ajuda. Ela não conseguiu reconhecer, ele estava muito novo. Muito novo, exatamente. Nossa, garotão. E a dificuldade para a mulher engravidar é muito mais o corpo feminino. Senhor, diz que Deus rejuvenesceu Abraão a ponto de Sara não reconhecer. Aí você fica perguntando, gente, acho que nem no livro de São Cipriano isso está escrito, para o cara poder ler um negócio desse, quanto mais na Bíblia e qualquer outro lugar. Novo apócrifo. Então, assim, acho que a tríade é essa, pregar o genuíno evangelho. Tem alguns nomes que a gente tem realmente que citar, porque já está em mídia e aí é perigoso, que a gente está vendo muita gente boa de Deus ouvindo às vezes, ou porque conheceu, ou porque alguém disse, ou porque alguém... E normalmente são pessoas carismáticas, que é esse um fenômeno que é ruim, no caso, quando se trata de heresia, né? São pessoas carismáticas.
E o terceiro é justamente a gente, de fato, né, ter que prestar atenção quando se trata de alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Então, até quando é uma pessoa que está num outro caminho. Eu queria falar contigo sobre o assunto, sabe? Vem cá, nós vamos conversar ou é para debate mesmo? Eu só tiro para lá, eu tiro para cá. Porque eu tô sem munição nenhuma, não tô podendo, né, gastar munição, não. Então, assim, é pra gente crescer? Você me dizer por que você crê e tal, e a gente trocar uma ideia e tal, ok. Se não, acho que fica meio sem sentido. Eu já fui convidado até para alguns debates, mas era nesse estilo. Aí eu disse assim, posso fazer uma pergunta, irmão? Honrosamente, você tá me convidando, muito obrigado, convite e tal. Mas vem cá, o propósito é o quê? É para apresentar ao seu público visões distintas sobre o assunto? É isso? Não, pastor, aqui é para... Então sabe como é que é, não? Eu falei, sei, é por isso mesmo que eu tô perguntando. Então, assim, já sabendo que é o espírito da guerra, então, assim, não tô podendo guerrear muito, não. Já tô guerreando contra as potestades do mal, nas trevas do meio, nas trevas não dá mais, não. Então, assim, entendi que não... Mas é isso, pastor Jefferson, eu acho que nesse caminho aí, a apologia, ela é importante hoje, porque esse é um dos sinais, né, dos últimos tempos, e é isso que tem sido um problema para a igreja, né? Nem tanto perseguição, luta, Sim. é heresia, e está dividindo muita igreja, tá desviando muita gente, afastando, né, dos caminhos do Senhor, porque e a heresia não se sustenta, a palavra sim, a heresia não se sustenta, e aí é onde você vê um monte de gente se afastando, minguando. Você vai ver muitos ex-pastores dessas denominações, né, por aí, que a gente sabe que na maioria das vezes não tem nada de evangelho. E aí por causa do quê? Por causa de um ensino falso, por causa de um ensino ruim. Um dia desse pegando um Uber também e tal, aí o irmão que estava junto comigo tal, que me viu entrar no Uber tal, falou, pastor, paz, Deus abençoe e tal. Me cumprimentou aí o motorista e tal, pô, sou cristão? Sou, graças a Deus. Sou pastor? Sou, sim, senhor. Eu também sou pastor. Também sou pastor. Tá. Aí, ok, sem problema algum, né? Mas aí, ele veio de umas dessas aí, né? Personagem, aniversário, intergaláctica, né? Dessas assim, né? A nível, né? Mundial da vida e tal, enfim. Aí saiu dessas situações e todo atribulado. E por quê? Porque o ensino é um ensino que só ensina prosperidade. Tratam os pastores como um funcionário qualquer da empresa que, se tiver que descartar, descarta, literalmente, né? E infelizmente ele foi um desses e simplesmente foi descartado. Então o cara saiu assim, completamente decepcionado, a princípio com Deus, a princípio com o evangelho, mas depois aí os dois neurônios voltaram para o lugar e entenderam que não tinha nada a ver nem com Deus nem com o evangelho, mas estava ali trabalhando, né? Trabalhando com aplicativo e tal. Mas aí, na conversa com o camarada, não, Deus me chamou. Eu vou abrir um ministério, eu vou começar e tal, e quando começar, eu não vou fazer isso com os pastores, não, eu vou pagar direitinho, quer dizer, o mesmo pensamento. Voltou pro normal, os neurônios. Voltou pro normal. Então, assim, aí eu fiquei, mano, infelizmente, você entende? Então, são situações, assim, muito complicadas hoje, porque isso tem dividido muito a igreja e a gente precisa estar muito atento com isso. Hoje as pessoas me parecem ter também uma grande expectativa pelo novo, né? Nessa ideia do argumento apologético, do conhecimento, quem está certo, quem está errado, Sim. Todo mundo gostando de ver a batalha de alguma forma. Me preocupa muito os jovens, ou nem diria jovens, eu diria mais a ideia do imaturo, que nessa avidez por saber mais quem está certo, quem está errado, ele se esquece um pouquinho do que a palavra vai orientar. Se alguém nos apresentar um evangelho, eu vou aqui fazer uma paráfrase, um evangelho novo, o indivíduo querendo saber uma interpretação nova do texto, querendo saber uma verdade nova, e acaba se colocando como um descumpridor da orientação bíblica. Sim. A pessoa quer um evangelho diferente. E a palavra vai dizer, olha, se alguém nos apresentar, e aí numa linguagem hiperbólica, nem que seja um anjo do céu, né, um evangelho diferente deste, isso seja anátema. Isso daí seja rejeitado. Né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter o que a gente usa muito o termo hoje, mentoria. Direção. De quem discipulado. Tudo isso. Por quê? Porque o camarada
Aí não importa até a idade, ainda que talvez a adolescência, a juventude estejam talvez mais à mercê disso, né? Porque está à mercê do descobrir a vida, né? Muita coisa. Mas os adultos também estão tá nesse bolo também. Por quê? Porque nós estamos vivendo num contexto do novo. Exatamente isso aí que você falou. Então, isso, a curiosidade de que novo é esse, que coisa nova é essa. Então, se você chega, às vezes, um pregador que ele está dizendo assim, ó, tem algo novo de Deus aí, você não está nem perguntando o que você quer saber o que é esse novo de Deus, né? Tá por vir, o melhor de Deus tá por vir. O melhor de Deus está por vir. Essa é uma frase só Jesus na causa, mas enfim. Então, é importante que haja, seja o pastor, seja aquele que é o discipulador, seja quem for, que dá um direcionamento, né? Para que esse que está em busca de conhecimento, e é bom que tenha e que queira, né, estar na busca do conhecimento, mas que ele tenha um direcionamento. Sim. Porque senão é exatamente isso aí que você acabou de falar. Não tem jeito. O sujeito tirou pro lado de lá, o cara foi. Explodiu pro lado de cá, alguém foi uma galera para lá, tô indo. Você tem plano? Não sei, se você que tá indo todo mundo para lá, eu tô indo também. Sabe? Então fica muito sem direcionamento. Aí torna-se vulnerável e torna-se uma presa fácil para muita coisa. Porque normalmente qual o problema da heresia? Heresia, ela não vem com cara de heresia. Sim. O falso herético não vem com geralmente vem pregando o amor, né? Isso aí. O falso mestre, melhor dizendo, ele não vem com cara de falso mestre. É o que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11. Quando ele pega o exemplo de Adão e de Eva que foram enganados, diz assim, ó, os mestres vêm também do mesmo jeito. Um cara santa, com piedade puríssima, assim, perceptivelmente é uma piedade, assim, sabe, inquestionável, etc. Aí você, sem discernimento, sem direcionamento, sem alguém talvez com mais experiência para te direcionar, até que você tenha a sua maturidade. Aí depois já se caminha sozinho, mas a priori precisa muito disso aí, desse direcionamento, senão, meu pastor, é complicado. E é importante também, eu creio, que das pessoas aprenderem a separar a condenação do discurso da condenação do discursante, daquele que falou. Às vezes, por não concordar com o que o indivíduo fala, as pessoas já estão lançando aquela alma no inferno, ao invés de orar por ela, pela salvação. Torna-se inimigo da pessoa, né? Mas nós temos que ter, sim, a capacidade de fazer um juízo das profecias, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo proferido, porque senão, estamos à mercê, né? E me parece que o caminho, aqui eu até pergunto para o senhor, qual é a visão do senhor sobre as perspectivas da teologia? A gente já sabe que a perspectiva de contato com as diversas vertentes e pensamentos teológicos é amplíssima, a perspectiva é só de aumentar. Com as mídias sociais, cada vez mais gente falando, cada vez mais visões, então o contato vai aumentar. Mas perspectivas sobre o caminho da teologia. A gente tem ainda com força a teologia bíblica como perspectiva, ou a tendência, o pastor acha aí, um progressivo afastamento? Como que o senhor enxerga? Olha só, se a gente olhar a partir daqueles que têm sido canais de Deus dentro dessa área de buscar tornar esse caminho mais acessível, atrativo, consistente e, vamos dizer assim, esperançoso de tornar o coração de quem nele está, que é o caminho da teologia, com mais esperança de permanecer nele e prosseguir nele, a resposta é positiva, de que isso só tem a crescer. Tá? Só tem a desenvolver. E eu aposto nisso. Eu creio nisso. Por quê? Porque quando você começa a ver alguns que têm se esforçado muito para isso, e eu não acredito que um último agora começou acho que até a editora, acho que é Esperança, se não fala a memória, porque ele tentou em algumas outras editoras e não conseguiu, mas um comentário do Novo Testamento de novo, mas um comentário diferenciado, onde ele trabalhou pelo menos uns 10 anos
e começando pelos evangelhos, né? Aí começou a lançar agora só os evangelhos, depois eu vim as epístolas de Paulo. Mas ele tentando trazer isso muito mais acessível a qualquer pessoa, no bom sentido qualquer, né? E então, e aí ele contando mais ou menos um pouquinho da história, assim, de uma editora que não aceitou e tal, e ele um dia orou. Ele disse: Senhor, se o Senhor realmente me capacitou para fazer isso e essa é a direção, uma porta vai abrir. A porta vai abrir. Do nada, assim, do nada, né? De uma noite de um dia para o outro, ele recebe uma ligação. Ficamos sabendo, olha só, ele não bateu naquela porta, bateu em outras e falou: não vai dar, vai ser um custo maior, não vai ter talvez o retorno, papapá, pererê, já tem outros comentários, então que o seu seja diferente, tá? E a gente tá interessado, você pode vir aqui? Aí ele, opa, entendeu? Ele foi lá, quando olharam, bateram, é isso aí mesmo, é isso aí, vamos lá. E aí já tá se lançando agora recentemente. Então assim, eu vejo muitos dentro dessa área. Esses que pregam hoje com muita genuinidade, que ensinam com muita genuinidade a palavra, algumas publicações novas que têm surgido aí dentro da área de teologia, dentro da área de comentários bíblicos. Então, entendo eu que são instrumentos de Deus para tornar esse caminho da teologia um caminho mais acessível, mais sustentável e, portanto, assim, positivo, tá? Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que vai continuar tendo ainda um grupo que eu acredito não ser, que não seja tão grande assim, ou seja maior do que os que estão no caminho da teologia, mas ainda existe um grupo que é um grupo que, independente de como está o caminho da teologia, melhor ou não, esse grupo é um grupo que, de certa forma, nunca vai optar pelo caminho da teologia. É o grupo que vai continuar querendo optar pelas experiências, optar por sentei na mesa do evangelho, você é que é o meu garçom. E quero até que você me sirva muito bem, tá? Aí pronto, você me serviu, gostei do que você me serviu, fui embora, voltei, e eu volto depois, sento aqui de novo. Então, que é aquele que chega lá, sentou naquele banquinho e tal, tá ouvindo o sermão e ainda reclama se o sermão não foi exatamente como, né? Se a ministração não foi exatamente tal, e acabou. Mas não vai nunca entrar nesse caminho de crescer na teologia. Mas assim, né? Mas eu tenho a esperança, sim, pastor Jefferson e Abraão, que esse caminho ele se fortaleça cada vez mais e que esses instrumentos que têm sido instrumentos e outros que já partiram, mas deixaram legados, um Shed no meio tradicional deixou um grande legado, um Antônio Gilberto no meio pentecostal deixou um grande legado, quem mais? O que recentemente também partiu, o Stott, né? Deixou um grande legado. Então assim, são legados que esses homens e outros mais, né, deixaram e que faz com que esse caminho da teologia seja um caminho mais acessível, mas também um caminho com grandes perspectivas de crescer e de avançar. Eu creio nisso. Amém, assim seja. Pastorzão, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. Poxa vida, começou agora. Mas a gente sempre costuma encerrar com duas perguntas, né? Uhum. E aí também deixo o espaço se o senhor quiser fazer suas considerações finais. Sim. Mas gostaria de perguntar ao senhor um conselho, primeiro para as famílias com relação ao estudo da palavra e a teologia na prática, igual você contou a história da sua mãe, que foi marcante, inclusive. E um outro um outro conselho para o vocacionado que se lança a esse estudo da teologia, que está nesse tempo de crescimento no conhecimento. Conselho para a família e um conselho para o vocacionado. Bom, quando a gente fala de família, que essa família ela seja como o exemplo bíblico nos dá. Uma família que reúna-se na presença de Deus sempre, em culto. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falhado muito, vamos falar gente, né? Como diz o outro, faz mal falar dos outros, né? Então, a gente tem falhado muito com o culto familiar, reunião familiar, aquela intimidade com Deus. Então, família se estrutura nisso.
nesse conhecimento da palavra, nessa comunhão, nessa intimidade de vida com Deus, onde os pais precisam sempre ser referências, por mais que possa ser que os filhos não sigam todos esse o mesmo caminho, mas ser sempre referência e saber que família é instituição divina e saber que família foi Deus que projetou, então pertence a Ele. Inclusive os filhos são herança do Senhor, então os pais precisam saber que os filhos não são deles. Deus nos emprestou para criarmos até um certo momento e depois, quando acontece a, digamos, independência, né, de vida e de idade, a gente já acabou a responsabilidade, né, da criação, ainda que se permaneça com mentoria, com orientação. Então, família tem que começar nisso e sempre buscar salvar a partir da sua casa, né? Ou seja, antes de querer ir para a África, antes de querer ir para Filipinas, antes de querer ir para qualquer outro lugar, busque que a sua família seja o seu primeiro alvo. Amém. Que se você chegar diante do Eterno apenas com a sua família, creio eu que já ganhou o mundo inteiro. Quanto ao vocacionado, você de fato ter a palavra como o alicerce de leitura bíblica, antes da teologia de Berkhoff, de Strong, de Longston, palavra de Deus. E um seminarista que não lê a palavra de Deus tem que levar uma coça depois. Né? Então tem que ler a palavra de Deus, tá? De todos os dias. Então, seja lá qual for, quantos capítulos, não importa, mas palavra de Deus. Segundo entenda-se de fato vocacionado, chamado para ser o que Deus chamou você para ser. E você não precisa do reconhecimento de ninguém antes de você saber disso. Duas coisas rápidas. Primeira pessoa que confiou em você é quem te chamou, Deus. E você precisa saber que Deus não precisa de você, nunca precisou nem precisará. Então já é um privilégio que Deus, que não precisa de você, gostou de você, e a Bíblia chama isso de graça, favor merecido, e ainda chamando você, sem você ter nenhuma condição de cooperar com ele, ele ainda agraciou você com um dom para cooperar com ele numa obra que sozinho ele já teria terminado. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Ele creu em você. Segundo, é você que tem que crer em você. Senão quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, não vai crer em você, porque você não crê em você. Então, primeiro que crê em você, quem te chamou, o Eterno. Segundo, tem que ser você, para que quem esteja ao seu redor creia que você é um vocacionado por Deus. E entenda, vocacionado sempre precisa ter, além da palavra do próprio Deus, referenciais. Tem alguém, seja o seu pastor, seja o seu discipulador, seja quem te ganhou para Jesus, seja a mamãe, seja o papai, não sei quem, mas alguém que seja referência para você, que seja inspiração para você. Que quando você pensar que não dá, aí você de repente olha para alguém e diz assim, poxa, tá dando para ele? Ele venceu, ela venceu, ele prosseguiu, ela prosseguiu, você prosseguir. E saiba que o único que pode te capacitar é aquele que te chamou, né? E você cumprir cabalmente o ministério que você recebeu. A oração de Jesus, João 17, verso 4, é assim: eu te glorifiquei na terra, concluindo, terminando a obra que tu me deste para fazer. Então entenda que como vocacionado você só glorifica a Deus completamente quando você terminar a obra que Ele te deu para fazer. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Que alegria. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na nossa casa, em formato de estúdio. Amém. Muito obrigado, pastor. Alegria grande. Alegria nossa. E que Deus nos permita outras conversas, né? Sim. A porta está sempre aberta. E muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Se inscreve no canal, faça parte desse movimento, compartilha com o máximo de pessoas possível. Manda lá pro teu amigo que está no seminário. Se você está no seminário, compartilha no grupo da igreja. Deixa o seu like, nos ajude a crescer e fazer o nome de Cristo glorificado cada vez mais. Muito obrigado a todos. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe.